reunião ministerial de 2020. Glória a Deus, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Glória a Jesus. Livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vidas e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Glória a Deus, feche os seus olhos. Esse ano é o ano da profecia. Que possamos profetizar vida sobre o nosso ministério, vida sobre o nosso local de congregação, que possamos profetizar o Espírito Santo de Deus, que nessa tarde possamos sair daqui reavivados, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Feche os seus olhos nesse momento e fale com o Senhor. Deus querido, Deus santo, nós te louvamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, ó Deus, nessa primeira reunião de 2020. Senhor, fala conosco. Queremos sair daqui saciados. Queremos sair daqui cheios de uma nova unção. Queremos sair daqui renovados, ó Deus. Ó Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Vem, ó Deus, falar conosco, ó Pai. Queremos sentir a tua presença, Senhor. Ó Pai, venha soprar sobre nós o teu Espírito, ó Deus. Pai, fica à vontade nessa tarde. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode cumprimentar esse irmão que está ao seu lado. Dê um abraço nele. Diga para ele que bom que você está aqui. Que o Senhor te abençoe. Aleluia, vamos louvar ao nosso Deus. O chão vai tremer neste lugar. Aleluia. Declare bem forte. Ele vem com os meus pés clamam reluzente, tem os olhos de fogo e a voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, armorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele dançando, eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Diga, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Aleluia. Senhor dos exércitos, é o Senhor. Jesus, sim, Jesus. Oh, Ele vem cavalgando, com os seus pés de ladrão reluzente, tem os olhos de fogo e a voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, armorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem
corpo. Ele é santo, Ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora. E o chão vai tremer, e o céu se vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Já estão abertos aqui nessa tarde. Os anjos de Deus vão descer. Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome aqui neste lugar. O chão vai tremer. Aleluia. Declare bem forte. Os anjos de Deus vão descer e subir. Diga, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. Diga bem forte. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória a Deus. Ele é poderoso, aleluia. Feche seus olhos. Aleluias. Consagramos a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Jesus. Fica à vontade neste lugar, Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te exaltamos, ó Deus. Não há outro como o Senhor. Aleluias. Fica à vontade, ó Deus. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Diga a Ele. Minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. Altíssimo, celebrarei a Ti.
Vamos aplaudir mais uma vez aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, bispos, missionárias, missionários, membros, superintendentes. Poder sentar, que Deus abençoe. Quero dar as boas-vindas ao pastor e sua esposa que está conosco. Eles são lá de Novo Retiro. Nós nos conhecemos já há muitos anos. Pertenceram à Missão Evangélica Betel já há alguns anos. Hoje está aqui conosco e eu creio que estão em retorno para a Missão Evangélica Betel. E são bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós temos algumas ausências, entre elas o bispo Valdeci. Justificou a sua falta, está trabalhando, ele não tem o hábito, não tem o costume de faltar das reuniões. Alguns outros descuidaram um pouquinho, ficaram mais tempo em viagem, então por isso não estão aqui nesta tarde. Mas você veio. O importante é que você veio. O importante é que você está aqui. Amém? Que Deus abençoe. Queridos, nós iremos neste momento estar lendo a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que ainda está para chegar alguns irmãos, não se fazem presente, eu sei por quê. Alguns têm que atravessar o anel rodoviário e não é fácil para chegar até aqui. Nosso irmão de João Molevade tem dificuldade para atravessar esse anel rodoviário e chegar até aqui. Alguns largam o trabalho meio tarde. Então, já chegaram, está ali, amém? Está ali, eu estava aguardando vocês chegarem, amém? Glória a Deus. Está chegando mais uns irmãos lá de Jardim Petrópolis. Eu quero pedir ao pastor Marlon que levante só mais um pouquinho o som para nós, do microfone, por gentileza. Do microfone. Curve a sua cabeça, curve a cabeça. Senhor, nós te agradecemos por esta tarde maravilhosa. Te agradecemos pela reunião de obreiros da Missão Evangélica Betel. Te agradeço por aqueles que estão presentes neste lugar e estarão participando da primeira ceia em 2020. Que o Senhor esteja abençoando rica e poderosamente. Amém, amém. Queridos, antes de ler a palavra, eu quero explicar algo para os irmãos. Interessante, queridos, que eu faço parte de um grupo de pastores bem antigo. Eu faço parte. Eu tive o privilégio de nascer dentro de um lar evangélico. Sou neto de pastor, sou filho de pastor e cresci dentro da igreja. Com 19 anos de idade, eu fui consagrado a pastor. Com 19 anos. Bem no princípio, fui consagrado a pastor. E queridos, nós somos de um grupo bem assim, eu lembro que pregava aquele evangelho e pregamos o evangelho da salvação. Entendendo que, quando nós falamos sobre as dispensações, entendemos que foi aberta uma brecha entre a dispensação da lei e a dispensação do milênio, e abriu-se uma lacuna. Eu chamo de lacuna, chamado o tempo da graça, que está durando 2000 anos. É como eu expliquei para vocês, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele olhou, e Deus também, Ele olha para Jerusalém e fala: agora vocês vão ter que aquietar, espera. Vamos abrir agora o tempo da graça. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós saímos como igreja para pregar este evangelho a toda criatura. E eu sou de um grupo de pessoas como Jimmy Swaggart, Billy Graham e outros mais, que se preocuparam em pregar o evangelho e as pessoas aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E nós guardamos esse ensinamento desde quando eu era criança. Eu preferi guardar no meu coração o ensinamento. Eu tive muitas oportunidades de mudar, muitas durante esses 43 anos de ministério. Eu tive oportunidades e mais oportunidades de mudar o meu estilo de pregar,
o objetivo da minha mensagem, mas eu lembro sempre de algumas palavras que elas continuaram no meu coração. Não remover os marcos. Não remover os marcos. Portanto, o ensinamento que nós passamos durante todos esses anos aqui, 30 anos dentro da Missão Evangélica Betel, escrevemos várias revistas, fizemos várias matérias, inclusive essa aqui, o Plano Eterno de Deus, das 7 dispensações. O Bispo Alas falou uma coisa muito certa, eu não tirei isso aqui de cabeça. Esse aqui é um ensinamento, queridos, que vem de décadas, as dispensações. Nós só trabalhamos um pouco naquele quadro que o Bispo Sebastião tem até no escritório, um quadro ali, aquele banner. Trabalhamos um pouco nele para explicar a revelação do Hades, para falar com vocês com respeito às pessoas quando morriam no Velho Testamento, para onde elas iam. Então Deus nos começa a abrir nossa mente, nós passamos isso dentro do plano eterno das 7 dispensações, que é um ensino, queridos, é um ensino que esses homens que eu mencionei, todos eles ensinaram, todos eles passaram para a igreja a forma mais clara para interpretar os projetos de Deus através do século, através dos tempos, e foram várias revistas, vários estudos. Confesso para vocês que nos últimos 3 meses, eu estava orando a Deus e eu cheguei a perguntar a Deus se não tinha terminado o meu tempo de ensino dentro da Missão Evangélica Betel. Eu confesso para vocês que eu cheguei a parar de madrugada, orando de joelho, e falei, Deus, será que chegou o tempo de eu entregar o cajado do ensino dentro da Missão Evangélica Betel, para que o Senhor use outra pessoa dentro da missão para estar passando a mensagem? E foram várias noites e várias madrugadas de 3 meses para cá, orando, colocando diante do Senhor, orando a Deus, falando com Deus com respeito a isso. E de repente Deus, Ele começa então a falar algo no meu coração e colocar algo no meu coração. Bispo El, o Senhor Ele coloca da seguinte forma no meu coração, que o dia que Ele tiver que levantar então mais outros para estar em nossos lugares de ensino, eu creio que Ele vai usar alguém que vai Deus revelar a Ele. Eu creio que não será ensinos que Ele vai tirar da Batista, da Metodista, Assembleia de Deus, porque senão nós teríamos que unir com eles. De Deus da Quadrangular, senão nós teríamos que unir com eles. Sabe por que razão? Porque eu creio, Bispo Sebastião, que quando Deus Ele levanta um ministério, Ele levanta dentro de uma carência. Aí você fala, apóstolo, mas são todos ministérios? Não, é por isso que você vê muitos ministérios aparecerem e desaparecerem. Surge uma placa e depois ela some. Acabou. Mas quando o ministério ele é provado através do tempo e através do que Deus está fazendo, fica provado que foi um plano de Deus. E tem uma coisa, quando Deus levantou os batistas, queridos, Ele levantou dentro de uma carência, de uma necessidade da época. E até hoje eles estão fazendo o trabalho deles e merece todo o respeito deste apóstolo aqui, todo o respeito. Quando Deus levantou os presbiterianos do Brasil, queridos, levantou dentro de uma carência. E Deus levantou com um propósito. E quem sou eu para tocar no ministério presbiteriano, queridos? Quando Deus levanta, então, o universal do reino de Deus mais, eu posso até ir contra um ensinamento, mas jamais contra o líder que está na frente. Porque ele foi levantado por Deus. Se comete algum erro, ele vai prestar conta diante de Deus, mas não sou eu que vou pedir, de forma nenhuma. Respeito muito o falecido Davi Miranda. Se porventura ele fez alguma coisa que não agradasse a Deus, queridos, problema dele, mas ele foi levantado para ganhar almas em muitos países, inclusive no Brasil. Aí alguém chega e fala comigo, você acredita na doutrina? Como chegou uma irmã aqui e falou assim, apóstolo, está certo essa doutrina? Eu perguntei, a irmã é de qual denominação? Ela falou, sou da Deus e Amor. Eu falei, está certo. Uai, apóstolo, quer dizer que eu não posso cortar o cabelo? Eu falei, não. Não posso passar pintura? Eu falei, não. Eu falei, como que as mulheres aqui da missão cortam o cabelo e passam a pintura? Eu disse para ela, se você quer desobedecer, se você não quer desobedecer, chega lá e peça uma carta, saia na bênção e vem para a missão. Enquanto você estiver na Deus e Amor, seja obediente às doutrinas da Deus e Amor. Não entre em rebeldia lá não, que você está em pecado. Não faça isso.
obedeça a sua liderança. Aí ela sentada daquele lado ali, agora de vez em quando ela retorna aqui, está aqui. Mas eu mostrei para ela que ela tem que ser obediente aonde ela está e aos líderes dela, queridos. Então vamos lá. Este apóstolo entende que os homens e mulheres levantados por Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular. Outro dia alguém falou comigo assim: apóstolo, você concorda com o que fazem? Eu falei: não fala comigo mais no que fazem. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Eles são pregadores do Evangelho. E eu lembro que Deus usou muito deles para ganhar muitas almas. Chegou aqui numa época em que Minas Gerais precisava. Chegou o pastor Mário de Oliveira. E ele começou como missionário Mário de Oliveira. Lembro muito bem dele. Todos falavam mal por causa daquela calça xadrez, daquela costeleta, daquele jeitão dele. Todos falavam mal na época. Um homem que ganhou milhares de almas para o reino do Senhor. Então, queridos, olha, isso é muito importante quando nós assumimos uma postura de respeito para com aqueles que o Senhor levantou. Então, dentre esses vários ministérios, o Senhor levanta uma também chamada Missão Evangélica Betel. E quando o Senhor levantou, queridos, não foi porque apenas, o apóstolo decidiu, Josué decidiu. Não, irmão, não existe a decisão do homem. Quando o homem toma decisão, as coisas vão por água abaixo. A obra, quem é dono é Deus. Quem é o dono da obra é Deus, Ele é o proprietário dela. A obra, a igreja pertence ao Senhor Jesus, então é Ele. Então, quando Ele nos chama com um objetivo. E olha, queridos, Ele não muda de objetivo no meio do caminho. Se Ele mudasse de objetivo no meio do caminho, Ele não seria fiel. Quer ver? Vocês trouxeram a obra até aqui. Digamos que amanhã, ou no meio deste ano, chega alguém mais bonitinho do que vocês. Chega alguém mais que prega melhor do que vocês. Chega alguém que ensina melhor do que vocês. Deixa eu te falar, o Deus que eu conheço, Ele não vai tirar você do lugar que você está para colocar outro, porque Ele prega melhor do que você. Ele não faz isso. Eu conheço Deus que respeitou Davi. Eu conheço Deus que quando Davi estava velhinho, conta a história, que ele dormia até meio-dia, porque ele já estava cansado fisicamente. Davi estava acabado fisicamente. Mas a unção de Deus estava sobre Davi. Aí Davi, queridos, ali cochilando, chegaram a ter uma ideia, gente, vamos apanhar uma moça novinha, para dormir perto de Davi aqui uma vez, para esquentar ele, porque senão ele vai ficar com muito frio, esse homem vai morrer aqui. Tinha essa ideia. Estava lá aquele homem de Deus. Conta a história que alguém chegava e falava assim: Davi, ele custava, Davi, tem uma fila enorme de pessoas querendo que você julgue a causa delas, Davi. Seu rei. Aí o povo estava lá, queridos, 1h só para vocês entenderem, Bispo Maurício. O povo vinha embora porque Davi não tinha levantado. Mas deixa eu dizer algo para você. Aquele restinho de homem na cama tinha sobre a cabeça a unção de Deus. E Deus, queridos, Ele é fiel. Se Davi servisse a um Deus que não era fiel, ia falar assim: para lá, vou levantar um bonitão no lugar dele. Não é assim, queridos. Deus estava ao lado de Davi ali, certamente dizendo: Davi, durma mais, fica tranquilo. Eu te prometi, eu falei com você que eu ia te abençoar. E o povo inquieto na fila. Até que uma hora surge, irmão, um filho dele chamado Absalão. Cabelão grande, bonitão, alto, forte. De repente chegou, irmãos, ia andando pela fila e falando com o povo assim: olha, se fosse eu no lugar de Davi, como rei, eu julgaria a sua causa rapidinho. E as pessoas começam a olhar para Absalão e dizendo: por que nós não colocamos Absalão no lugar de Davi? Esse homem forte, monta cavalo, pode sair à guerra. Aí certamente o cochicho na fila, querido, será essa assim, quer ver? Pois é, enquanto Absalão está querendo trabalhar, Davi está lá cochilando, dormindo. O homem, queridos, não entende
planos e propósitos de Deus. Eu conheço um Deus fiel. Ele é fiel para com os seus. Saiba que Deus nunca vai permitir que você perca ou deixe de colher aquilo que você plantou. Porque essa mensagem no primeiro dia do ano não é a mensagem ainda não, queridos. Não é não, quero dar explicação a vocês. Por que eu creio assim, queridos? Agora no início do ano eu quero passar isso para vocês. Porque em ministério acontece muito isto, queridos. Pastoras, pastor, sempre vai chegar aquela pessoa que vai ganhar a sua confiança. E ele vai falar melhor do que você. E ele vai ensinar melhor do que você. E ele vai mostrar às ovelhas que ele poderia estar no seu lugar, porque você está desatualizado ou desatualizada. Mas eu quero que você saiba que o Deus, aqui ó, da palavra, da Bíblia, o dono da igreja, ele viu o seu trabalho, ele conhece onde as lágrimas correram, onde suou. É ele que está ao seu lado, queridos. É ele. Portanto, eu dou uma orientação agora, se porventura você deseja assumir um rebanho, peça a Deus e seja fiel ao seu líder. Fiel. Eu tiro aqui, para muitas coisas, às vezes eu não ando aplaudindo o pastor Silas Malafaia, com todo respeito, que eu gosto muito dele. Mas eu posso aplaudi-lo quando ele trabalhou ao lado do seu sogro a vida inteira. Foi fiel ao seu sogro. E muitas vezes pessoas chegaram e disseram: Silas, você pode assumir a igreja Assembleia de Deus da Penha. E ele dizia: ali está o pastor da igreja. O senhor levantou. Ali está. Eu só assumo o dia que ele partir para a eternidade. Quando ele partiu, o sogro dele partiu, na mesma rua, ele então fez o quê? Comprou um terreno e construiu uma grande igreja para 7.000 pessoas. Eu estive lá. Os irmãos, a liderança antiga disseram assim: nós não queremos ir para lá. Ele falou: irmãos, eu respeito vocês. Vocês são líderes aqui. Eu cheguei depois de vocês. Portanto, eu vou arrumar o templo antigo, deixar arrumadinho, para vocês congregarem aqui à vontade. Com todo o respeito que eu tenho. Ele não trocou nada dentro do templo antigo. Está lá do mesmo jeitinho, eu entrei dentro dele há pouco tempo. Mesmo jeitinho. Os irmãos antigos que guardam esse pensamento, reúnem todo domingo lá. Estão lá. Estão ali dentro. E o pastor Silas agora fez o grande movimento. Queridos, eu aplaudi a decisão do pastor Silas e falei: olha, posso discordar nele com muitas coisas, mas eu concordo nessa chamada fidelidade. Fidelidade, queridos. Deus trabalha desta forma. Aí quando você vê a pessoa muitas vezes tendo sucesso, crescendo, é porque Deus, isto é estar segundo o coração de Deus. Então deixa eu dizer para você, se porventura você deseja, almeja ter uma igreja para você pastorear, se você quer ser um bispo, se você quer ser uma pessoa que vai estar uma superintendente, haja desse jeito. Seja primeiro fiel ao seu líder. No tempo certo, é o Senhor que vai te tirar. É Ele que vai te colocar no tempo certinho para as coisas acontecerem. E você vai ver como que o seu ministério vai fruir, porque é a bênção de Deus. Então vamos lá, queridos. Você pergunta assim: apóstolo, como que você saiu da quadrangular? Eu saí da quadrangular porque quando eu retornei, eu pensava, eu não tinha plano de abrir um ministério. Eu pensei que o meu plano era dentro da quadrangular. E nós entregamos de cabeça. Até que Deus falou comigo assim: não é. Não é aqui dentro. Eu mandei para você fazer um outro trabalho. Aqui, quadrangular aqui embaixo. Quando fomos convidados a nos retirar por causa de evangelismo. Não foi nós, o líder me chamou e falou assim: você está convidado a se retirar. Se você quiser trabalhar comigo dentro das 4 paredes, evangelismo na rua, trazer... Não quero. Isso aí não quero.
nós saímos. Saiu um grupo que está aqui, eu, o Bispo Emídio, Só Belinha, nós saímos na época, tudo bem. Deu uns tempos, o pastor Rui Menezes, ele veio aqui nessa porta, chegando aqui com lágrimas nos olhos. Pastor Rui Menezes, o que nos convidou a sair, abriu os braços ali assim na porta e falou comigo assim: Josué, falei, ô pastor Rui, entra. Falei, eu não quero nem conversa, eu só quero um abraço, só um abraço. E nós dois abraçamos ali, chorando, e ele foi. Posteriormente, o pastor Mário entra nessas portas aqui, entrou, assentou aqui na frente, em cima do altar, e veio questionar comigo por que eu havia saído da quadrangular. Quando eu expliquei para ele sobre os propósitos e planos, ele falou comigo assim: Josué, ele sempre chama por nome, né? Falou: Josué, eu entendo o plano que Deus tem para essa igreja. Conta conosco. E eu vou te convidar a partir de agora para dar palestra na quadrangular. E me convidou por várias vezes para dar palestra na quadrangular, mostrando que estávamos na bênção do Senhor. Viajamos juntos de Florianópolis para cá. Viemos no avião, mesmo avião. Pude cumprimentá-lo mais uma vez. E ele perguntou pela igreja, perguntou como está a obra. E amigos de muitos estão aqui. O que eu quero dizer, queridos, nesse dia 2, nesse dia 4, primeira reunião de 2020. Preste bem atenção. Quando Deus levanta a missão evangélica Betel, Ele levantou com um plano, um propósito. E esse plano, queridos, de salvação, ele aqui no coração desse apóstolo arde a questão de salvação. Eu entendo que nós estamos numa época de resgatar o máximo de pessoas a aceitar Jesus como Salvador. Encontrar pessoas e resgatar as pessoas. Isto aí ferve no nosso coração. E louvado seja o nome do Senhor. Encerro essa primeira parte da minha fala dizendo algo. A missão evangélica Betel, queridos, ela é administrada por regiões. Você pergunta assim: apóstolo, o que é uma região? Queridos, é facinho de entender. Uma região é um município. Uma região é um município. Em Minas Gerais nós temos 853 municípios. Nós podemos ter, então, 853 regiões. E nós não temos, queridos, nem 30. Quer dizer, nós estamos ainda com 10 de 800 e tantas regiões para entrar. Eu quero que você saiba que há uma liberdade. Na sua região, este apóstolo não interfere sem conversar com você. Amém? Sem conversar com você. Há um respeito, porque eu conheço de autoridade e de submissão. Se porventura este apóstolo e o conselho delegou a você uma autoridade, nós respeitamos essa autoridade. Não são poucas as vezes que chegam pessoas aqui de outros lugares da nossa igreja e falam assim: apóstolo, nós queremos fazer um congresso X com todas as igrejas. Eu disse: todas? Como assim? Você já conversou com o bispo tal? Não. Já conversou com o bispo tal? Não. Eu não te autorizo. Você vai ferir o trabalho desse bispo. Então, por favor, ore a Deus. Se Deus tiver um plano, esse bispo mesmo vai te chamar. E vai haver um grande trabalho. Existe um respeito pelas regiões. Quando é colocado um bispo dentro de uma região, ele passa a sonhar com a sua região. Quantos estão entendendo, queridos? Você pergunta: apóstolo, como que as coisas acontecem? Dentro de uma direção de Deus, para que as coisas aconteçam. Porque nós não interferimos nas regiões. As regiões pertencem a um bispo, para ele trabalhar, para ele fazer esse trabalho. Este apóstolo aqui conversa com os bispos, como agora vamos ter 3 reuniões de bispos este ano. Fevereiro vai ter a primeira, meio do ano e final do ano. Uma conversa só com os bispos e as superintendentes apenas, para tratarmos sobre as regiões, o que vamos fazer. E eu creio que será muito importante. Aqueles bispos que estão distantes vão arrumar um jeito para eles participar da reunião através da nossa comunicação, através do nosso internet. Vamos ver para eles participar da reunião conosco, videoconferência. Então eu creio que será uma grande bênção para o
crescimento da obra de Deus. Pastores, encerra essa parte dizendo algo para vocês. A obra do Senhor não é fácil. Trabalhar na obra de Deus não é fácil. O Senhor mesmo disse: eu os enviarei como ovelhas para o meio de quê? Lobos. Então é este lugar que nós trabalhamos. Então, muito obrigado, pastor. Queridos, olha, é muito difícil, mas é gostoso. É difícil, mas é gratificante. Você pergunta, apóstolo, então termina. Você perguntou a Deus se não tinha terminado, cessado. Deus começa a colocar algo no nosso coração. Você pergunta, apóstolo, o senhor está cansado? Não. Apóstolo, Deus tem falado contigo? Muito, muito. Quando a gente olha para a Missão Evangélica Betel, eu só não olho, não é só para a Rua Atenas. Os bispos aqui sabem, os pastores, eu ligo para todos, mando mensagem para todos. A preocupação que nós temos com todos, com a Missão Evangélica Betel, todos. Porque, afinal de contas, é nossa responsabilidade, é o nosso compromisso com todos os pastores. A minha esposa diz assim, por que você não desliga um pouco o celular? Não consigo desligar o celular. Às vezes, a preocupação de você precisar. Deste apóstolo, meu celular está desligado. Então, queridos, quando o Senhor coloca o nosso coração, o Senhor então começa a nos levar a entender algumas questões. E o ano passado, nós tivemos na cidade de Jerusalém, tivemos em Israel. Eu contei para alguns aqui. De repente estávamos no jantar, e Deus falou comigo assim, bem chegando, pegando o elevador, Deus falou assim, eu quero falar contigo. Eu senti isso. E eu disse para os bispos, vamos subir a pé? Pastora Ormezinda ficou um pouquinho para trás, pastora Aurora, pastora Margarida, e nós subimos. Quando passamos pelo segundo ou terceiro andar, lugar que tem uns salões de festa, eu comecei a ouvir algumas vozes diferentes. E Deus falou comigo assim, olha, entra aí. E eu entrei, nós entramos, falei, vamos chegar aqui. Chegamos e estavam falando uma língua meio diferente. E Deus falou, eu falo contigo hoje. Usou lá em Ganda, uma pastora, eles foram fazer uma conferência lá em Jerusalém, de Ganda. Ali chegamos, não entendíamos nada. A pastora Mezinda chegou chorando, pastora Margarida, pastora Aurora. Mas o Senhor falava tão claramente para todos nós. E ali estávamos. No meio da mensagem, o Senhor então usou aquela pastora, falando em outras línguas, e ela disse para mim assim, eu te trouxe uma terra fértil para te fazer fértil. Quando eu olhei para trás, a pastora Margarida estava caída, a pastora Omezino também tinha caído, porque não foi clara a voz, não falou no nosso português, não foi em português que ela falou, não falou em português. Aconteceu Atos capítulo 2, novamente, ali dentro de Jerusalém. E nós ouvíamos a voz, eu ouvi a voz de Deus. E aquela senhora, depois que eu procurei aquela pastora, eu falei, a senhora sabe o que a senhora fala? Eu falei, não. O bispo Luigi traduzindo, ela falou, não. E ela olhando para mim, ela diz assim, na língua, em outras línguas, ela disse, 2020 será o ano da profecia. Naquele instante o Senhor falava, eu estou confirmando o teu coração e colocando o teu coração. Fui ali dar um abraço naquela senhora, naquela pastora. Ela não entendia minha voz, lógico, chamei o bispo Luiz, começamos a conversar um pouquinho. Pegamos o telefone daquela senhora, Deus nos levou ali para falar o nosso coração. Você pergunta assim, apóstolo, por que Deus tem uma mensagem para a Missão Evangélica Betel? Essa mensagem, ela não é para outros, é para a Missão Evangélica Betel. Deus não mandou o pastor Daniel para que nós vamos pregar dentro da Assembleia de Deus essa mensagem. Ele mandou para a Missão Evangélica Betel. Tem uma coisa, queridos, não adianta
Se Deus dá uma revelação ao bispo Macedo, não adianta você ir lá, vou usar uma expressão aqui bem caseira, você ir lá xeretar na porta da Igreja Universal do Reino de Deus, que você não vai receber, queridos, não vai. Se você quiser receber, vai para lá, fica lá, seja obediente. Você não vai receber porque Deus deu a visão lá. Lá. Se você é contra alguma coisa de lá, não vá lá, fica longe de lá. Mas quando Deus dá, Ele dá, queridos. É como Deus coloca no tronco e todos recebem a bênção. Isso nós temos que crer, acreditar. No ano 2018, Deus revelou que 2019 seria o ano da gratidão. Nunca se ouviu falar tanto em gratidão como em 2019. E nós profetizamos aqui, falei, 2019 será o ano da gratidão. Até a Rede Globo falou em gratidão. Todos falaram em gratidão o ano inteiro. E foi revelação dada dentro da missão evangélica Betel. Glorificamos a Deus, queridos. Às vezes, olha aqui, pastor, às vezes o obreiro que está na sua igreja fica o narizinho meio torto e dizendo, eu não acredito, eu estou aqui, mas não creio, vou batalhar contra o apóstolo, contra meu bispo, contra o meu pastor. O desobediente não é abençoado, queridos, mas há aquele que agarra a visão e este é abençoado. Preste atenção numa coisa, nunca se ouviu falar tanto na chamada palavra gratidão. E Deus revelou em 2018 que 2019 seria assim. 2020, o ano da profecia. No livro de Joel é bem claro quando fala a respeito da profecia. Nós temos aqui o Senhor nos dizendo sobre a profecia. Eu quero que você leia em casa, porque eu vou ler um texto à frente do que o Senhor nos mostrou. Está no capítulo 2, do versículo 23 em diante. 23. Aí você coloca o dedinho acima, que eu vou te falar algo. Que eu vou te mostrar algo. Preste bem atenção, pastores, pastoras, bispos. Olhe bem uma situação. Não tem como uma igreja ser abençoada se não houver dentro dela um mover do Espírito Santo. Nós podemos construir os melhores templos. Se não houver o mover do Espírito Santo, de nada. Eu dizia para o bispo Luiz e para o bispo Edson, pastora Ormezinda ouviu isso também, lá em Jerusalém. Pastora observou o quanto que os judeus são frios. Observou que eles não têm um pouquinho de alegria. Bispo Sebastião, eles são ricos, mas são tristes, frios, gelados. Você olha para um deles assim, eles não riem. São riquíssimos, povo de Deus. Mas falta no meio deles o chamado Espírito Santo. Não há o mover do Espírito. Eles estão sendo guardados para um tempo futuro, queridos. Para um trabalho que Deus tem com eles ainda. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Na segunda volta, Senhor, no arrebatamento, na segunda volta, tem um trabalho com eles. Mas eles, por falta do Espírito, queridos, eles são mecânicos, uma religião mecânica. Não tem alegria. Não tem alegria. Deixa eu dizer para você uma coisa. O que traz alegria no nosso meio, o que traz esse calor no nosso meio, o que traz, querido, e faz com que nós sejamos fervorosos, é o Espírito Santo de Deus, queridos. A diferença está na presença do Espírito Santo. E nós temos, a igreja do Senhor tem. Agora, olhe bem, queridos, o que nós encontramos no versículo 23. Está escrito assim: ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus.
porque Ele faz descer as boas chuvas. Nós encontramos logo depois do derramar do Espírito Santo, nós encontramos o quê, irmãos? Nós encontramos o Senhor prometendo bênçãos, e ela recai sobre a nossa igreja, recai sobre nós. No versículo 28 diz assim, olha, então depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Diga graças a Deus. Os seus filhos, isso é o nosso tempo, queridos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Diga glória a Deus. Os idosos sonharão, terão sonhos, e os jovens visões. Pastor, está na hora de nós levarmos o povo a entender que a presença do Espírito Santo de Deus traz visões, revelações e profecia. Israel sofreu por falta de profeta. Quando aqueles 450 judeus, pastora Débora, eu vou repetir. Quando aqueles 450 profetas de Deus, com dom de Deus, decidiram servir Baal. Apóstolo, os profetas de Baal serviram a Deus algum dia? Todos eles eram judeus. Todos eles tinham o dom de profetizar vindo de Deus. Mas cansaram de Deus e decidiram seguir a Baal, ser profeta de Baal. Atenção, queridos, olhe para cá. De repente Deus precisou de levantar quem? Elias, para trazer um renovo, para trazer uma palavra. Deixa eu dizer algo para você. O seu bairro só será mudado. As famílias só vão mudar a partir do momento em que você se levantar como profeta e profetiza. Deixa eu te contar por que 2020 é o ano da profecia. O ano da profecia, queridos, para mim, nós estamos começando a segunda década do ano 2000. Existe alguém que pensa que em 2021 vai começar. Eu acredito, para mim, pronto, está começando agora 2020, a segunda década de 2000, do ano 2000, do milênio. Preste atenção numa coisa. Deus dá, exatamente no início dele, o ano da profecia. Sabe por que razão? Quando há profecia, há prosperidade. Quando há profecia, há cura. Quando há profecia, há transformação. Quando há profecia, queridos, vidas são mudadas. Então eu vejo Deus nos chamar e dizer assim, olha, venha Missão Evangélica Betel, profetiza sobre este vale de ossos secos, que eu vou trazer a vida sobre este vale de ossos secos. Vem Missão Evangélica Betel, eu vou transformar este vale. Eu vou transformar este vale. Preste bem atenção, Deus nos chama a missão como profeta. Deus nos chama a profetizar. É hora, queridos, deste mundo que está um vale de ossos secos, ouvir a voz de Deus através da sua boca. É o momento de agora você sair deste lugar para o local que você mora e você poder botar o joelho em terra e falar, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou profetizar, o que meu bairro está precisando. Este bairro que é um vale de ossos secos, é pessoas prostituindo, é homens e mulheres cheios de drogas, é família sendo destruída. Senhor, o que eu vou profetizar, Senhor? Deus vai te usar. Ei, você é um vaso do Senhor, Ele vai te usar. Você parou por quê? O que fez você parar? Você cansou, desistiu, largou o cajado. Nesta noite o Senhor vai, nessa tarde o Senhor vai te levantar. E você vai sair deste lugar. E a sua voz vai ficar firme e forte.
E como Deus usou Elias, Deus usou Jeremias, Deus vai te usar com poder. Ele quer que a igreja se levante para profetizar, queridos. Ele quer levantar profetas e profetizas dentro da missão evangélica Betel. Pessoas que acreditam nele, tomam decisões. Eu quero dizer algo para você, queridos. O profeta, muitas vezes, ele recebe uma voz direta de Deus para profetizar. Muitas outras vezes, Deus entrega um papel em branco e assina embaixo e fala: o que você falar, eu cumpro. Olha, queridos, pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito nisso, queridos. Deus, ele assina embaixo e fala: toma aqui, profeta. Toma aqui, eu acredito em você, profetiza. Você conhece a minha palavra. Você vai profetizar de acordo com a minha palavra. Fale que eu vou cumprir. Bispo, muitas vezes Deus não faz porque nós não profetizamos. Muitas vezes Deus não faz, pastora, porque nós não abrimos a boca. Ficamos com a boca fechada, profeta de boca fechada. Profeta ali travado. Com medo de quê, queridos? Aqui, você conhece a Bíblia. É com base na palavra do Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Até quando vão criticar do nosso Deus? Até quando vão abusar da palavra do Senhor, queridos? Você é profeta. Deus te levantou e acredita em você. Ele te delegou essa autoridade. Quantas pessoas morrem, queridos, por falta de um profeta chegar e vai embora a enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo? Como eu acredito que faltou um profeta ao lado do Gugu, desculpa quem for contra, para poder dizer: não desliga essa máquina não, eu vou orar ao Senhor e a vida vai voltar aqui a este corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem essa de arrancar agora o rins, arrancar o coração agora, não espera. Muitas vezes, irmão, a pressa, não arranque logo o rins, arranque o coração, ajuda as pessoas, que beleza, até a pele pronto. E Deus quer operar o milagre, nós interferimos para a maldição, queridos. Preste atenção, eu acredito que acontece assim, queridos. Nós temos visto isso acontecer dentro da missão evangélica Betel. Palavras proféticas e Deus agir. Palavra profética, a prosperidade chegar. Palavra profética, a cura vem. Porque Deus quer cumprir a sua palavra, queridos. Deus quer cumprir a sua palavra. Se Deus não quisesse, ele poderia, sabe, pastor Antônio Carlos, Deus poderia ir lá no Vale de Ossos Secos e mandar Ezequiel sentar lá e falar assim: eu quero que só você assista, eu sou o poderoso, você vai ver agora a minha transformação. Não, ele chega e manda Ezequiel andar. Depois fala: agora profetiza aqui, ó. Primeiro me diz, você acredita? Queridos, nós estamos precisando dentro dos municípios disso. Chega de líderes comprometidos com a política. Seja líder comprometido com o homem. Seja líderes comprometidos com o dinheiro, queridos. Seja líderes, chega de líderes, queridos, comprometido apenas com as suas coisas materiais. Que o Senhor levante homens comprometidos com a sua palavra. Que tenhamos que morrer, mas morrer pela palavra do Senhor. Que tenhamos que morrer, mas morrer profetizando. Porque foi isso que aconteceu com Isaías, queridos. Isaías profetizou, não cumpria uma profecia. Chamaram Isaías e disseram: esse homem só profetiza, não acontece nada. Resolveram então cortar Isaías de baixo para cima. Colocou lá e cerrou ele. Não foi ao meio assim não, irmão, foi ao meio de baixo para cima. Cerraram o homem. Disseram: matamos o profeta falso, que nunca cumpre nada. Sabe quantos anos levou para cumprir a primeira profecia de Isaías? 900 e tantos anos. 900. Mas quando cumpriu a profecia foi: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aleluia, aleluia. Este é o Deus, querido, que nos levanta como profetas. É o Senhor que nos levanta como profetas. É o Senhor que vai mudar essa história, a história da nossa nação, do seu bairro, das cidades. À medida que nós levantamos e falamos: olha, acabou, Satanás, acabou, demônios, olha, acabou, eu determino aqui agora, determino que cessou o trabalho de vocês dentro dessa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser levantados. E olha aqui, profetas e profetisas, Deus quer usar a sua voz. Você crê nisso? O Senhor quer usar a sua voz.
O Senhor quer usar a sua voz. E olhe bem, muitos aqui serão procurados por pessoas que têm dinheiro guardado e não sabem o que fazer. Vão comprar um lote e colocar para você construir um templo. Porque Deus vai te levantar como profeta para profetizar. E as coisas vão acontecer na sua vida. Deus me mostra pessoas sendo levantadas como profetas aqui. Câncer vão ser arrancados em nome de Jesus. Este ano vamos ter testemunho de cura de câncer, de AIDS. Vamos ter testemunho de transformação, de milagres. O Senhor vai operar dentro da missão evangélica Betel, coisa que não aconteceu nos dias de hoje. E se você crê, aplaude este Deus Todo-Poderoso. Exaltado seja o nome do Senhor. Há poder neste lugar, aleluia. Há poder e transformação neste lugar. O Senhor vai fazer milagres em sua vida. Ele, depois desses eventos, passou todos os eventos. Derramarei do meu espírito, é um querer de Deus, queridos. Preste atenção numa coisa. Teve alguém que me enviou um áudio no ano passado e perguntou para mim assim: apóstolo, você crê em profecia? Eu falei: creio. E essa pessoa me mandou um áudio. Este áudio de uma senhora dizendo ser pastora. Eu creio até que seja. Dizendo que era para cancelar todas as festas de Natal, porque aconteceu algo terrível. Cancelar porque aconteceu uma tragédia. E ela falando, chorando. Quando a pessoa me enviou, eu disse: irmã, você já mostrou esse áudio para o seu pastor? Ela disse: não. Eu falei: então mostra. Ela falou: o que o senhor tem para dizer? Eu falei: Deus não me falou nada do que está aqui nesse áudio. Não me falou não. Deus não me falou nada que está aqui nesse áudio. Nada. Há um tempo atrás, alguém disse que ia cair os shoppings. Final de ano ia cair os shoppings. Shopping ia cair. Não é para ninguém ir ao shopping. Bom, deixa eu dizer para vocês aqui, pastores. O dia que Deus tiver de fazer alguma coisa, Ele vai avisar a liderança da missão evangélica Betel. Ele vai avisar. Não pensa você que Ele vai mandar um áudio pelo WhatsApp, não. O dia que Deus mandar para mim um áudio pelo WhatsApp, eu vou dobrar o joelho e falar: Deus, eu perdi intimidade com o Senhor. Só para você mandar agora um áudio agora pelo WhatsApp, sem ter nome da pessoa, sem ter endereço, sem ter a denominação que ela frequenta. O que é, Senhor? O Senhor não pode falar comigo? Estou de madrugada orando ao Senhor. Cadê a nossa intimidade, Senhor? Queridos, é assim que acontece. É assim que acontece. Deus, Ele fala com a liderança. Quer ver uma coisa? Mande um áudio desse para um membro da igreja Maranata. E vai dar uma risadinha e falar assim: tá bom, irmão. Aí você fala assim: você não vai dar ouvido? E vai dizer assim: o Senhor não usou a liderança lá em Itacibá, no Manaim, para falar com nós, através do satélite que nós temos colocado no ar para falar com todos da Maranata. O Senhor não falou. Então nós não temos que dar ouvido ao WhatsApp. Se o Senhor tiver que usar, Ele vai usar a liderança que está lá dentro do Manaim. Fala para nós. Deixa eu dizer, o Deus que eu conheço, Ele é organizado. É assim que Ele age. Então confie no seu pastor. Acredite no bispo que Deus colocou à sua frente. Acredite no apóstolo que Deus colocou. É assim que Deus faz. Não pensa você que a missão será pega de surpresa. Em nada não, que não vai ser pega de surpresa. Eu tenho certeza que não. Não será pego. Não é assim: olha, aconteceu algo e agora a missão não estava sabendo. Não. Nós somos, ou então nós deixamos, irmãos, o ministério com um lado. Ou nós acreditamos que estamos ligados a Deus, ou então paramos, queridos. Deus, Ele fala com todos nós. Usa a liderança para isso. Então, queridos, olha bem. Eu disse para essa irmã, falou: não. Aí alguém mandou para mim, dentro do grupo de WhatsApp. Quando eu coloquei ponto de interrogação, a pessoa só falou assim: assista o E. Quando ele percebeu que era eu que tinha colocado ponto de interrogação, ele saiu do grupo. E acabou com o WhatsApp dele na hora. Mas eu busquei rapidinho e descobri quem é. Eu sei que ele correu, porque ele falou: gente, eu te coloquei o ponto de interrogação. Ele colocou no grupo do WhatsApp, da missão, do Betel. Então eu coloquei o ponto de interrogação. Eu falei: ué, o que é isso? Queridos,
Preste atenção, quando disseram que ia cair os shopping, a mesma coisa. Me perguntou assim, apóstolo, o senhor não crê em profecia? Eu falei, creio. Deus é ordeiro. Ele fala com os seus. Deus não vai usar um WhatsApp sem nome, eu repito, sem endereço, sem denominação, para falar conosco. Deus, ele fala direto. E Deus, ele mostra. Desculpa eu voltar a falar o mesmo nome de denominação, porque eu também fui de lá. Fui presbiteriano e nós saímos para o Maranata. Quando o Collor de Mello cortou a poupança que estava lá no banco de todos. Tem alguém que está lembrado disso? Sabe dinheiro de quem que não conseguiu prender? Então tá. Um dia antes, o pastor, o presbítero, que dirige o presbitério, por via satélite, falou para toda a membresia, retire o dinheiro da poupança. É muito fácil você saber, é só você ligar para Itacibá, você ficar sabendo. Todos tiraram o dinheiro da poupança. Quem não tirou, perdeu. Orientação de Deus. Se você acredita no ministério onde você está, Deus, ele vai falar com você. Se você é fiel onde você está, Deus vai falar com você. Portanto, eu termino dizendo aos pastores, você que está aos cuidados de um bispo, seja fiel ao bispo. Seja fiel ao bispo. O máximo seja fiel. Bispos, todo bispo, ele é um homem de extrema confiança do Conselho Internacional de Diretores e deste apóstolo. Todo bispo. Quando o apóstolo chega a levantar um homem, é porque ele acreditou naquele homem. Porque ele acredita naquela pessoa. Então, essa questão da confiança, ela é muito importante. Muito importante. A confiança. E saiba você que um bispo nunca é levantado pela sua sabedoria ou capacidade intelectual e capacidade bíblica. Ele é levantado como um administrador. Bispo administrador. E o bispo é responsável por uma região. E o Conselho Internacional tem todo o respeito por aquele homem. Por aquele homem. Nessa tarde, o Senhor Deus nos ordenou levantar um homem aqui neste lugar. E eu quero convidá-lo aqui à frente. Tem demonstrado ser um homem de confiança do Conselho Internacional de Diretores. E é de confiança deste apóstolo. Extrema confiança. Extrema. Foi provado. Provado. E tem dado prova disso. Talvez nem ele saiba o quanto que nós fizemos para provar se ele estava na condição de estar administrando uma região e falar em nome do apóstolo do Conselho Internacional de Diretores. Já houve vezes dele falar, apóstolo, eu posso fazer isso? Eu disse, não. E ele não fez. Já houve vezes dele falar, apóstolo, eu posso ficar com esse valor que está nas minhas mãos? Eu disse, não. Entrega aqui. E ele obedientemente trouxe e entregou. E houve época que ele disse, apóstolo, vou levar. E eu disse, fica com ele. Então, existe uma questão de fidelidade. E nesta nossa primeira reunião de 2020, eu quero convidar a vir aqui à frente para recebê-lo, para se receber neste homem. E durante este ano nós vamos levantar mais bispos aqui neste lugar. Eu quero convidar para recebê-lo, para estar ao meu lado aqui, para estar recebendo também. Eu quero convidar o Bispo Sebastião a vir aqui à frente, vice-presidente do Conselho Internacional de Diretores. Eu quero convidar todos os bispos presentes a vir aqui à frente, todos os bispos presentes. A nossa superintendente a vir aqui, pastora Ormezinda, e hoje nós temos uma mensagem para ela muito importante. Ela vinha aqui, pastora Ormezinda, os bispos aqui presentes, está presente aqui, os bispos que se fazem presente aqui neste lugar. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Todos os bispos aqui. Eu quero convidar a vir aqui à frente neste momento o pastor Aderson.
Você mesmo. Não esperava que eu ia te convidar. Fica aqui à frente do altar. Aleluia. Quero que o Bispo Sebastião apanhe hoje só de uma forma simbólica, que ele não foi preparado ainda para isso. Ou dá para preparar, vamos ver. Vamos colocar esse outro azeite, nós temos aqui. Está aqui embaixo, está ali. Deixa eu ver, está aqui, tem aqui, pode colocar um pouco deste. E adiciona um pouquinho deste aqui para o bispo, viu? Coloca, tá aí? Amém. Não, é o chifre. É o chifre, embate. Amém. Amém. Hoje o bispo Sebastião, ele está assumindo o papel de inaugurar. E ele também está sendo aqui chamado como Samuel. E eu quero que todos se coloquem sobre seus pés neste momento. Todos. Todos se coloquem sobre seus pés. Todos. Adiciona um pouco deste outro aqui, que nós trouxemos de Israel. Adiciona um pouco. Amém. Amém. Pastor Aderson. Nem você esperava que Deus ia te chamar para uma grande responsabilidade. Mas bem no princípio da sua vida, do seu ministério, Deus chamou você para uma grande responsabilidade. Pastores te procurarão dentro de João Boulevard, vindo de vários lugares. E você estará recebendo esses pastores, você estará recebendo esses missionários. Não foi à toa que Deus te tirou do ministério onde você estava. E te levantou, te colocou de pé. A esposa dele está presente? Vem aqui à frente. Está aqui? A esposa do pastor? Muito bem, ela está de resguardo. Não pôde vir. Estaremos orando por ela também. Na próxima, quando ela poder estar presente. Amém? Próxima vez. Bispo Sebastião, eu vou orar pelo pastor Aderson, consagrando ele com essa grande responsabilidade. Mas antes eu quero fazer uma pergunta a ele. Não precisa levantar a cabeça para responder, não. Pastor Aderson, você promete ser fiel primeiramente a Deus dentro da sua região. Você promete ser fiel ao Conselho Internacional de Diretores, representando esse conselho dentro da sua região, onde quer que você for enviado. Você promete, em nome do Senhor Jesus Cristo, levar as palavras que você ouvir neste lugar para os pastores que serão confiados a você dentro de sua região? Senhor, meu Deus e meu Pai, em obediência ao Senhor e à Tua palavra, eu coloco minhas mãos sobre o pastor Aderson neste momento, Senhor, para separá-lo para este ministério episcopal. Deus, eu sei que ele está dizendo agora, porque o Senhor me chamou, mas o Senhor chama quem Ele quer, para fazer a sua vontade. Receba neste momento o óleo do homem de Deus, que vai colocar sobre a sua cabeça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, revista este homem do teu Santo Espírito neste momento. Dê a ele agora uma couraça forte para combater os adversários. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos agora o pastor, que passa a ter agora o cargo e o chamado e o título de bispo dentro desta organização, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, bispo. Você dobrou o joelho, um pastor, e agora 2 vezes pastor, que você foi levado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Me dê um abraço. Que Deus te abençoe, bispo. Que Deus te abençoe. Muita força, determinação, muita coragem. Deus vai fazer com você algo grande daqui a toda aquela região, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fraqueje, não deixe cair o cajado. Vá em frente com muita coragem. Seja um profeta do Altíssimo.
Santíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Toda honra e toda glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Os bispos estão dando boas-vindas. Bispo Sebastião, Deus abençoe, continue abençoando. Amém, glória a Jesus. Pastora Bispo Edson, Bispo Sebastião sentiu algo que eu gostaria que ele contasse para nós, por favor. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eita glória. Aleluia. Graça e paz, amados. Eu sempre tive esse sonho de nós termos aqui no Ministério Central o chifre, que é aquilo que é original de dentro de Israel para unção, sobre pastores, sobre autoridades. E quando foi me dado o privilégio, quando eu toquei neste chifre, eu pude sentir a glória de Deus nesse lugar. Eu senti algo tão forte aqui que eu não tenho como explicar. Irmãos, leva as coisas de Deus a sério, porque o nosso Deus é muito sério com as coisas dele. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bispo Sebastião, continue aqui com esse chifre aqui em mãos, abençoado. Eu quero convidar neste momento, eu quero dizer para vocês que este ano nós vamos consagrar alguns bispos este ano. O Senhor já está me mostrando que ele será consagrado na próxima reunião, será levado a bispo. Nós precisamos e vamos ter 1.500 bispos, 10.000 pastores. Nós teremos 50.000 missionários, pastoreando 3 milhões de almas para Jesus. A visão é esta. Quero convidar aqui à frente a pastora Dilene. Pastora, vem aqui à frente, pastora. Pastora Dilene assumiu a missão evangélica Betel dentro de Nova Lima, ali no Cabeceira, sede. E ela, nesta tarde, ela estará sendo empossada oficialmente como pastora ali. Ela vai dobrar o joelho aqui à frente. E o bispo Sebastião vai colocar mais uma vez do azeite sobre a cabeça da pastora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, pastora Dilene. Deus te levantou sobre aquele lugar para que almas rendam aos pés do Senhor. Nunca fraqueje, busca sempre força no Senhor para vencer todo e qualquer obstáculo. Receba o óleo sobre a sua cabeça, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. O óleo vindo de Israel, receba sobre a sua cabeça com esse chifre da consagração, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastora titular da Missão Evangélica Betel, dentro de Nova Lima. Receba meu abraço, receba o abraço do bispo Sebastião. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, pastora. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Receba o abraço das demais pastora. Quem quiser abraçá-la, esteja à vontade para isto, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Ainda sobre os seus pés, queridos, uma região que estava precisando novamente de um bispo naquele lugar, nós estaremos dando posse a esse bispo dentro dessa região. Como eu falei com vocês, o município, ele é a extremidade onde um bispo ele cuida das igrejas que surgem naquele lugar. Portanto, nessa tarde, para estar reassumindo oficialmente a região de Nova Lima, eu convido aqui à frente o bispo Alisson, aqui à frente, para estar reassumindo Nova Lima. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, está reassumindo Nova Lima. Em nome de Jesus Cristo. Bispo Alisson, Deus ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer usar da tua vida dentro de Nova Lima e região. Deus ele quer te usar de uma forma poderosíssima. A partir de hoje você vai abrir a boca e profetizar, e Deus vai usar de você para trazer uma transformação dentro de Nova Lima. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E alguns pastores ali já estão aos seus cuidados.
Alguns pastores ali, eu diria, pastora Vera, pastor Zé Natalino, pastor Newton, pastora Dilene e demais pastores estão aos seus cuidados. E eu creio, bispo Alisson, que você, como já disse uma vez, ser fiel a esse ministério e demonstrou isto, demonstrou a sua fidelidade. Ainda que você passou por um momento difícil, mas você conseguiu se manter de pé e o Senhor te fortaleceu. E você vem colaborando, ajudando com a obra, o crescimento. E o Senhor hoje te levando daquela cidade. Para que haja tudo diferente naquele lugar. Receba sobre a sua cabeça neste momento, mais uma vez, o óleo correndo sobre a sua cabeça. Para uma tremenda transformação e bênção dos altos céus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Bispo Alisson, se coloque de pé. Em nome de Jesus Cristo, me dê um abraço. Abraço primeiro. Quem colocou azeite sobre a sua cabeça. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, queridos. Volto para o altar e o bispo Sebastião segurando o azeite. Nós queremos ministrar a bênção sobre alguém. Que eu creio que Deus vai levá-la a um país diferente. Vai levar a um país diferente. Não sabemos quando, não sabemos que dia, não sabemos a hora, mas creio que Deus vai levar. E eu gostaria que o superintendente dela estivesse aqui nessa noite, ele gostaria, à tarde, ele gostaria muito de estar aqui, mas está trabalhando. E eu quero convidar ela e o esposo, porque eu creio que Deus vai levar em uma terra distante. Deus nos mostrou isso. Deus mostrou. Quero chamar aqui à frente o pastor Ormezinda. Deus vai te levar, pastor Ormezinda, aqui dela. Foi no banheiro? Então preste bem atenção, queridos. Aguarde. A missão evangélica Betel está entrando em Portugal. A missão evangélica Betel está entrando para ficar dentro de Portugal. Algo vai acontecer dentro daquele país. Algo vai acontecer. O Senhor vai mover aquele país. E já está sendo tudo preparado para esperar a chegada da pastora Ormezinda e de seu esposo dentro de Portugal. Não sei o dia que ela vai chegar lá com o seu esposo, mas que vai chegar, vai. Em nome de Jesus Cristo. É um plano de Deus para a sua obra. Prepare, porque isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Poder sentar um instante. Bispo Sebastião quiser descansar um pouco, ele pode descansar, fica tranquilo. Leva, pastor, segure um pouco, por gentileza. Por favor, segure um pouquinho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estão felizes com Jesus? Diga amém. 2020, o ano da profecia. E vai cumprir em nossas vidas a cada dia mais. Pastora, não vá para o seu lugar. Vem aqui à frente, por favor, por gentileza. Bispo Sebastião, é a vez do bispo novamente. Pastor Ormezinda, enquanto a pastora estava ali, desceu aqui embaixo, eu estava dizendo que Deus tem um plano com você fora do país. A pastora e seu esposo, fora do país. Pastor Edivaldo, sabe de uma coisa, o Senhor te deu a aposentadoria, não foi à toa. Te deu a aposentadoria, não foi à toa. Amém? Já tirou o passaporte? Vai tirar? Tira rápido. Bem rápido. Pastora Mezinha já está com ela, foi até o Israel. Amém? Pastora, não sabemos o dia que a pastora vai. Não sabemos o mês. Não sabemos. Mas Deus tem um plano contigo fora do país. E Ele vai te tirar e vai te levar lá. Ele vai te levar. Amém? Vai te plantar lá. Amém, pastor? Está disposto a seguir sua esposa? Amém? Se o ministério falar assim, pastora Mezinda, vá tal dia para Portugal. Pastor, vai também? Opa, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Dobra o joelho o casal de pastores à frente, por gentileza. Dobra o joelho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fui comunicado aqui que nós já temos um casal de membros da Missão Evangélica Betel, saíram de Birité e estão em Portugal já para receber aqui os pastores. Eles estão até com carta de membro deles lá para receber. A missão é assim, queridos, quando alguém vai, a missão vai atrás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bispo, sobre a cabeça da pastora. Pastora, Deus, Ele vai te usar em terras diferentes.
Deus vai te usar em terras diferentes. Deus vai te usar em outros lugares. E é isso que o Senhor tem mostrado, que Ele vai te levar para os lugares que a pastora ainda não conhece. E muitos ouvirão a voz do Senhor. Naquela terra fria em que a pastora estará chegando, o Senhor usará de poder naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e receba unção sobre a sua cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando você abrir a boca em terras estranhas, Deus vai usar. Receba, pastor Edivaldo, a unção. Deus te chama, te levanta para te usar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique de pé. Deus abençoe. Mostrar para vocês a visão que Deus mostrou aqui agora, que me paralisou. Eu tenho que passar para vocês a visão que Deus me mostrou, que chegou a me paralisar aqui na frente. Bispo Sebastião, pastora Mezinda, assim quando o óleo correu sobre a cabeça de vocês, eu paralisei aqui na frente com a visão e com o que Deus mandou fazer. O dia que vocês dois, uma reunião antes de vocês saírem para Portugal, ou sair para outro país, eu estava em pé aqui, Deus mandou te dizer, você não vai sair daqui como pastor. Não vai sair como pastor. Não vai. A última reunião, antes da viagem deles, Deus ele falou comigo, eu quero este homem lá como bispo dentro de Portugal. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Prepara. Hoje você é um aspirante a bispo. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Edivaldo, Deus vai te usar rica e poderosamente. Amém? Usar vocês rica e poderosamente. Eu tenho certeza que algo vai mudar dentro de Portugal com a chegada de vocês. E antes de vocês saírem daqui, você sairá com essa porção sobre a sua vida ao lado da sua esposa. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo, queridos. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Agora podemos guardar por um instante. Obrigado, Bispo Sebastião, em nome de toda a congregação. Poder sentar, queridos. Poder sentar. Glória. 2020 começou quente. Diga graças a Deus. 2020 começou pegando fogo. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Queridos, poder sentar. Poder sentar. Poder sentar. Amém. Queridos, preste atenção num detalhe para que eu possa encerrar a minha parte. Encerrar. Eu quero neste momento estar parabenizando a região de Esmeralda, na pessoa do bispo Edson e do pastor Daniel. E os obreiros que aqui estão. Eu quero parabenizar uma região que vem dando frutos, como também as demais, mas vem mostrando muita garra. Uma região que está movimentando. Fiquei muito feliz ao receber uma reclamação de um pastor de lá. Muito feliz. Você sabe o quanto que eu dei gargalhada? Quando disse para mim o seguinte, que desse jeito não, a gente tem que ficar quietinho no nosso lugar. Não podemos crescer tanto e entrar em outras áreas, senão. Falei, então prepara que o bispo que está lá e os pastores vão entrar. Vão entrar. A nossa turma
está quente para fazer a obra. Amém, queridos? Então, fiquei muito feliz. Então, meus parabéns, pastor Daniel. Pastor Daniel, conheço ele há uns 5 anos, mais ou menos. Já conheço bastante tempo. Oriundo da Igreja Assembleia de Deus. Vindo da Assembleia lá de São João Evangelista. Veio e hoje nós estamos fazendo um grande trabalho dentro de Esmeralda. Amém. Bispo Edson, pela sua administração, pela sua coragem, determinação, a obra está caminhando. E eu estou vendo falar de vários trabalhos que estão preparando ser abertos lá, né? De abertura de trabalho lá. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, pastor. Rique e poderosamente. Vamos movimentar aquela esmeralda mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos os locais na missão estão entrando. E existem algumas cidades, bispos, que nós abrimos, que precisa de bispos. Nós estamos precisando de bispo em Itaquaraçu. Estamos precisando de bispo em Lagoa da Prata. Estamos precisando de bispo em Montes Claros. Nós precisamos de bispos. Nessas regiões não tem bispo. Está sem bispo. Estamos precisando. Que um bispo Deus levante para entrar neste lugar. Para que possa crescer o trabalho. Lá as pessoas estão trabalhando sozinhas. A pastora Lúcia, ela trabalha ao sábado também, por isso não está aqui. Está lá só. Precisando de uma cobertura de um bispo. Lagoa da Prata está lá o pastor Fábio, precisando da cobertura de um bispo. Ainda, Montes Claros, nós estamos com vários pastores precisando de cobertura de um bispo. Então, ore ao Senhor, porque nós precisamos desse lugar ter cobertura para que possamos continuar crescendo em nome de Jesus. Amém, queridos? E dia 18 nós estaremos em Alagoas. Eu e a pastora Aurora vamos viajar no dia 15, sair daqui no dia 15, colocar o carro na estrada, estaremos indo para Alagoas, fazer um trabalho em Alagoas. Vamos retornar dia 18, vai ser no sábado, retornaremos na segunda-feira, estaremos aqui novamente. E prepare, porque este ano vai vir muito trabalho. Cruzada Internacional de Missões vai estar fazendo obra em trabalhos em vários lugares. E em maio nós queremos estar aonde? Na África. Na África. Em maio nós queremos estar na África. Dentro de Mafambice. Amém? Dentro de Mafambice, queridos. Amém. Queridos, falar nisso, quando vocês verem críticas no Facebook, defenda o apóstolo aí. Tem gente de fora falando assim, aí que mau testemunho. 3 numa moto e sem capacete, meu amigo. Lá em Mafambice não tem capacete, lá não tem regulamento. As motos são estendidas até para 4, 5 pessoas. Quer dizer, queridos, então a pessoa olha assim a primeira cena e pensa, o apóstolo andando sem capacete. Não, é lá em Mafambice. Então eu tive que entrar no privado. Não pode, lá não é bispo. O bispo Felipe está nos vendo aí, sabe disso. Lá anda muitos na moto sem capacete. Aqui em Alagoas também é isso aí. Então, queridos, não estamos mostrando que tem que quebrar a lei, não. Mas lá é assim, queridos. Lá é assim, né? Aí eu tive que ir no privado, lógico que eu respeito as pessoas, vou lá, chamei ele no privado, falei, meu amigo, eu sou o apóstolo Josué, quero te dar uma explicação. Aí ele me pediu desculpa, apóstolo, me perdoa, me desculpa, eu não sabia. Ele falou, não, pois é, amigo, então é isso aí. Nós estamos lá na África, e lá é assim mesmo, amém? Então, quem for viajar com a África comigo, prepare, queridos. Prepare mesmo, que lá é difícil, e Deus vai estar abençoando. Exatamente, põe na van, leva lá para lá. Amém, glória a Deus. Mas a missão Evangelho Betel é de pessoas corajosas, né? Nós estamos com pessoas aqui, irmãos que eu já conheço, o pastor. Por onde andaste, pastor? Que saudade. É, você mesmo. Pastor? Ronildo. Tinha parado, pastor? Que isso. Você e sua esposa. Deixa eu conversar contigo, vem cá, por favor. Vem cá. Vem cá, não. Primeira reunião de 2020, não.
O que houve contigo? Você parou? O que houve que você parou? Mas estava parado. É. Nós entrávamos em todos os ministérios e não conseguia. Não tinha jeito. Vem cá, irmão, faz favor. Mas você estava feliz desse jeito? Não. Quer ver? Tem outro microfone aqui, irmão? Você não precisa comentar, não, irmão. Eu tô vendo o pastor aqui agora depois de muitos anos, não é, pastor? Não encontrei contigo, não. Tem outro? Não. Está sem pilha, queridos. Obrigado, bispo. Esse aqui? Esse também funciona. Senhor aqui. Pastor, deixa eu te falar. Quer dizer que você passou em vários ministérios. Mas não era para ligar com o ministério, a gente ia. Visitar. Chega mais perto do microfone. E Não sentiu bem? não sentia. Sentiu saudade da missão? Toda hora. A irmã também tinha saudade da missão, irmão? Sim, é a minha casa. Gente, glória a Jesus. Sua casa. Vocês chegaram na missão em que época atrás? Quantos anos atrás? Há 22 anos atrás. Quem encontrou vocês de volta agora? Quem foi? Pastor Daniel. Pastor Daniel. Amém. Através da irmã chamada Cirlei, né, pastor? Aí, Levou até ele, né? Chamou ele para ele em casa. Falou que a gente era da Betel e que a gente estava parado. amém. É do seu desejo voltar para a missão? Nós voltamos. Já voltou? Glória a Deus. Já estão dirigindo casa de Obed-Edom. Olha, eu vou fazer o seguinte, o pastor, lógico, não precisa nem falar, vocês são bem-vindos à casa de vocês, da casa de vocês. Lugar que vocês nunca deveriam ter saído, então nós queremos que vocês permanecem para sempre até a volta de Cristo nesse ministério. Vocês são bem-vindos, amém? Nesse ministério, bem-vindo. Eu quero chamar para recepcioná-los, né? Quero chamar o nosso vice-presidente do Conselho Internacional, juntamente com o bispo Edson, pastor Daniel, pastor Ormezinda, velha conhecida lá de Novo Retiro, a vir aqui recepcioná-los. Bispo Sebastião, e outros demais bispos que querem recepcioná-los, né? Seja bem-vindo, irmão. Pode abraçar, pode recebê-los abraço. Amém. Aleluia. Vamos recomeçar, queridos. Meus parabéns, pastor Daniel, mais uma vez. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Este é o trabalho. Glória a Deus. Voltou em uma época de muito trabalho. Amém, amém, que Deus abençoe. A esposa do pastor é pastora também, viu, queridos? Viu? Depois as pastoras podem recebê-la aí, dar um abraço na irmã, em nome de Jesus, amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. 2002 começou firme, viu? Glória a Deus. Amém, 2012, amém. Opa. Pastora Débora, a culpa é sua, viu? É o janeiro, não é, pastor? Glória a Deus. 2020 começou firme. Amém. Glória a Deus. Aos nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, nos vendo pela TV Vinho Novo, é isso aí. A nossa reunião, eu vou tornar a falar para que os nossos pastores, outros pastores que estão assistindo, né, bispo? Tem reunião, bispo Sebastião, reunião de obreiros em determinadas organizações, que não pode nem ligar uma câmara, que é perigoso quebrar ela de tanta briga, não é verdade? Não é assim? Briga. Pois é, briga. Infelizmente, já vi cada uma dentro de reunião, da gente ter que segurar o púlpito e não parar na porta lá.
briga mesmo. Mas as reuniões do Ministério da Missão Evangelho Betel é só festa e presença de Deus. Presença de Deus, queridos. Presença do Espírito Santo. Quando tem que tratar de um problema, a gente chama lá no gabinete em particular, né, Bispo Sebastião? Trata lá, corrige, conversa. Nada disso trazer para reunião, não. Não trazemos, não. E olha, prepare. Primeira reunião, agora a próxima reunião em fevereiro, o Senhor vai levantar mais um bispo neste lugar. E em fevereiro nós vamos ter uma reunião dos bispos e superintendentes. Já está sendo arrumado, o bispo Sebastião colocou à disposição, porque ele tem essa influência dentro de Moeda, da Câmara. Mas conseguimos também um sítio, bispo. Tem um salão. Amém. As reuniões de bispo, nós vamos variando um lugar e outro. Reunião de bispo. Vai ter 3 reuniões de bispo esse ano. Amém, queridos? Então, nós temos um lugar onde nós vamos almoçar juntos, tomar café juntos, passar um dia inteiro juntos, tá? E vai ser uma grande bênção. Vamos tratar a respeito do crescimento da obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora, para encerrar, nós temos uma novidade. Nós temos agora a nossa Rádio Vinho Novo. Amém. E esta rádio, vou falar com vocês uma coisa, que deu o pastor Marlon. Pastor Marlon, nós temos que te parabenizar, pastor. Faça favor, vem aqui. Imagina, não, aí ele falou que não. Pode vir aqui, tá? Ok. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Aqui, ó. Quando você entra lá naquele, como é que é? O pré-história. Lá está a Rádio Vinho Novo. Pode ser baixado no mundo inteiro. Aquelas rádios convencionais, elas só vão até certa região. A nossa, e outra coisa também, a juventude de hoje não usa rádio mais não, usa celular, queridos. É o aplicativo. Então, olha, queridos, a rádio, essa rádio, a nossa chamada Rádio Vinho Novo, nós estamos com audiência de quantas pessoas, pastor? Vem cá, faça favor. Que ele tem a planilha. Eles querem te ver, pastor Marlon, faça favor. Aí estava lá. Queridos, tocando, deixa eu ver. Louvado seja Deus. Amém. Então escute bem, o bispo Luiz vai explicar como. Mas a partir deste mês vai ser aberto o espaço para propaganda. Quem tem uma empresa dentro da missão vai poder colocar propaganda. Amém? Os pastores vão poder ter um programa diário. O bispo vai explicar como funciona isso, né? Já está ali. Ele vai mostrar ali, né? Mas vou deixar isso aí para o bispo Luiz, para o pastor Marlon explicar para nós. Amém? E olha aqui, deixa eu falar com vocês uma coisa. Pelo que eu soube hoje pela manhã, nós já tínhamos uma audiência de 1000 pessoas dentro do demonstrativo que eles mandam. 1000 pessoas já estão ligadinhas na Rádio Novo. Dá para mostrar aí, pastor Marlon? Quer ver? Ô bispo, você que sabe mostrar direitinho. Vem cá com o microfone. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, aplaude. Amém, glória a Deus. Cumprimento os bispos, pastores, missionários. Que Deus abençoe a vida de todos, amém? Que Deus abençoe o ano 2020. Será um ano especial, o ano da profecia, amém? Então, olha lá, nosso levantamento são de 1042 ouvintes. Em pouco tempo que nós implantamos e colocamos no ar a Rádio Vinho Novo, amém? E como o apóstolo comentou, também já está disponível no Play Store, no Google Play. Você digita lá no Play Store, digita lá Rádio Vinho Novo, você pode instalar o aplicativo. Ou então no nosso site, missãoevangelicabetel.com.br, Rádio Vinho Novo, você instala. Tem uma outra rádio lá, Rádio Apostólica. Não, é Rádio Vinho Novo, amém? Oi? Isso, tem aquele símbolozinho nosso ali, amém, queridos? Da Rádio Vinho Novo não tem erro, tem várias outras rádios, mas a nossa é a Rádio Vinho Novo, amém? E esse ano nós vamos expandir o trabalho da rádio, amém? Como o apóstolo, já até convidou os empresários da missão, está divulgando a sua empresa, o seu serviço.
Lembrando, queridos, que, né, como o pessoal fala, o marketing é a alma do negócio, né? Não adianta você economizar oxigênio, né? Igual aquela propaganda que fala, eu vou economizar oxigênio. Não adianta, que tem que divulgar, tem que mostrar o seu trabalho. Então, a Rádio Vinho Novo está aí para abençoar. E os pastores também da missão, os bispos e pastores. Nós estamos com um projeto para vocês. O pastor Marlon, a equipe técnica, vai instalar no seu celular um acesso remoto da rádio. Amém? O que é esse acesso remoto? No lugar que vocês estiverem com acesso ao celular, o apóstolo já tem o acesso remoto dele, vamos. Como é que funciona? Olha lá, o pastor Marlon instalou no celular do apóstolo. Como que funciona esse acesso remoto? Em determinado horário, o apóstolo, ele interrompe a programação da rádio e ele entra no ar ao vivo. Então, ele no celular dele, ele fala, ele já inicia o programa dele, a mensagem dele, ao vivo naquele momento. Interrompe a música que estiver lá, o apóstolo entra, aí depois ele desconecta e continua, né, a rádio tocando normalmente. Amém. O bispo Alisson vai ligar na rádio, porque o apóstolo tem um acesso, né, geral, né? Mas depois nós vamos comentar como é que nós vamos fazer, viu, queridos? Oi? Já vai entrar aqui, ó. Ou você tem como entrar no rádio? Mas aí vai ter aquele retorno, não? Então, vai lá. O pastor Marlon, ó, essa que vocês estão ouvindo aí já é a rádio, tá? Aumenta. E aí tem um delay. O delay é um tempo de resposta, né? O apóstolo vai entrar ao vivo na reunião de pastores. Olha lá. Você entra ao vivo. Tem que colocar no seu celular, o pastor Marlon vai colocar assim, ó, o horário certo você entra. Eu vou ali para fora agora e vou entrar. Amém, queridos? Aí tem um delayzinho, enquanto isso eu vou falando. Então nós vamos ter o trabalho do bispo e pastor. E você determina um determinado horário do dia, você vai ter o acesso à rádio para entrar. Peraí, o apóstolo vai entrar. Você determina um determinado horário do dia. Graça e paz, família Betel, que o Senhor abençoe a todos. Neste momento nós estamos em reunião aqui na nossa sede internacional e o Senhor tem abençoado rico e poderosamente. Nós estamos aqui com nossos projetos para 2020. 2020 será um ano de muita bênção. E neste momento o Bispo Luiz, ele está à frente agora, ele está explicando como funciona a Rádio Vinho Novo. Ele está explicando também ali, ele e o pastor Marlon, como que você pode fazer o seu programa, não é verdade? O seu programa. Então você que é pastor da Missão Evangélica Betel, você que é bispo, você que é missionário, você vai ter um aplicativo no seu celular para que você possa então fazer a transmissão de onde quer que você esteja. Você pode fazer o seu programa dentro do rádio, você pode fazer dentro do escritório, você vai poder fazer dentro da igreja, você pode fazer o seu programa da forma que você desejar fazer. Muito bem, então nós estamos explicando agora, hoje é exatamente dia 4, né? Dia 4 de janeiro, são 16 horas e 32 minutos. Que Deus aqui te abençoe, graça e paz. Um forte abraço, seu amigo e servo apóstolo Josué Lopes. Amém. Amém, queridos? Olha lá, pastores da missão, bispos, amém? Vocês estão convidados. Amém? Quem desejar, o pastor Marlon instala o aplicativo remoto e vocês, em determinada faixa de horário do dia, vocês vão ter acesso para entrar, né, na programação da rádio ao vivo. Amém? Uma palavra abençoada e para o horário assim para divulgar os trabalhos da missão. Amém?
Queridos, nós pedimos uma colaboração que é uma oferta para missões. Amém? Quem puder nos ajudar, nós vamos estipular um valor, apóstolo, bem simbólico, para ajudar em missões, porque esse ano de 2020 nós temos muitos trabalhos de missões, muitos. Um deles é a África, que está aí à porta, aí, que é no mês de maio. Amém? Então, o pastor e o bispo que puder nos ajudar, com uma oferta, querido, de R$30. Amém? R$30, vai ter o horário ali todo dia, né? E pode ajudar. E quem também quiser divulgar a sua empresa, o mesmo valor. Amém? Somente R$30 para divulgar durante o mês inteiro, o mês todo. É uma oferta de missões. Quem tiver interesse, procura o pastor Marlon lá atrás. Ele vai pegar o seu contato, seu WhatsApp, e já vai agilizar tudo, vai te mandar as informações. Amém? E eu tenho certeza que essa rádio será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, olha só. Eu quero compartilhar e entregar para alguns pastores que aqui estão e bispos, o nosso kit de 2020, que são os formulários de movimentação financeira e do relatório. E junto vem a nossa agenda oficial. Se o pastor Marlon, o pessoal da equipe, puder colocar, vamos lá para a nossa agenda. Olha lá, se puder ampliar aí um pouquinho, dia 4 de janeiro, hoje, reunião ministerial. No dia 18 de janeiro, daqui a 2 sábados, o nosso quarto JUB. Amém? Será aqui, JUB. No mês de fevereiro, né, no primeiro dia de fevereiro, nossa reunião. 7 de março, também reunião ministerial. No dia 4 de abril, a nossa reunião, sempre no primeiro sábado. No dia 1º de maio, encontros regionais do Diaconato Betel. Então, cada região vai promover o encontro do Diaconato Betel, né, honrando os diáconos, porque o dia 1º de maio é dia do trabalho, na missão é dia do diaconato. No dia 2 de maio, reunião ministerial. Na primeira quinzena de maio, a viagem à África, convenções internacionais, em Malawi, Zimbábue e Moçambique. Vão ter 3 convenções internacionais em 3 países da África. Amém? Na primeira quinzena de maio. No dia 6 de junho, a nossa reunião ministerial. No dia 13, convenções regionais. Então, todas as regiões organizam a sua convenção regional, apresentação dos missionários e diáconos e a indicação de novos pastores. No dia 4 de julho, a nossa reunião ministerial e a entrega da documentação, que foi apresentada na reunião, na convenção regional. No dia 1º de agosto, aniversário da missão e a nossa convenção internacional. Amém? Né? No mesmo dia do aniversário da missão, a nossa convenção será novamente no CESENAT. Vamos repetir a fórmula da convenção em agosto. No dia 1º de agosto, então, a nossa convenção. Dia 5 de setembro, nossa reunião ministerial. Em outubro também, no primeiro sábado, novembro e dezembro. Então, fica a dica aí. Primeiro sábado, todo primeiro sábado de cada mês é a nossa reunião ministerial. Então, procurem não agendar eventos, outras atividades, para não comprometer a agenda, que é o nosso compromisso todo sábado, primeiro sábado, aqui na sede. Amém? Então, eu gostaria que o diácono me ajudasse, que o diácono que estiver à disposição aí, pastor Daniel, puder entregar lá para o pastor Daniel, amém? Alguns kits estão aqui comigo. Quem eu não falar o nome, é só pegar os kits lá na secretaria, tá? Pastor Antônio Carlos, amém? Pastor Antônio Carlos está ali. Pastor Ormezinda, amém? Pastor Ormezinda. Pastora Dilene, está o nome aí, é pastora Dilene. Bispo Maurício, está aqui Bispo Maurício. E Bispo Sebastião está aqui também. O bispo e pastor que não recebeu, só pegar com as meninas lá na secretaria o kit com os relatórios e a nossa agenda. Amém? Graças a Deus. Queridos, compartilhar o aviso aqui da Missão Jardim Petrópolis, que está com o projeto da compra do lote. Amém? E eles estão organizando várias atividades visando a compra deste terreno lá no bairro Jardim Petrópolis. Então, o pessoal vai mostrar a foto ali. Eles estão fazendo adesivos para carro. Este modelo maior aqui, R$15, amém? E esse modelo menorzinho aqui, R$10. O valor é convertido para ajudar na compra do terreno, amém? Está ali uma foto ali. E de profecia, o ano da profecia,
e a logo da missão. Amém? Então, quem tiver interesse, procure a pastora Alcione ou o pastor Rogério e adquirir o maior R$15 e o menorzinho R$10, o valor todo convertido para o projeto de compra do terreno. Amém? Então, muitas missões vão estar adquirindo os lotes aí, em nome de Jesus. Este ano será um ano diferente, um ano especial. Queridos, mais um aviso. No mês de maio, o apóstolo, e eu creio que outros também, estarão viajando para a África. Nós vamos comprar, na verdade, tudo depende, né? Depende do Donald Trump, depende do Bolsonaro. Se ninguém fizer nada de errado e o dólar continuar nesses R$4 que está, né? Se não tiver, ou até cair, em nome de Jesus, né? Diminuir, em nome de Jesus, ir para uns R$3,90, R$3,80, amém? Nós vamos adquirir as passagens no final de fevereiro, início de março. O valor hoje está em R$3.800, a passagem ida e volta lá da África. E ficaremos na África durante 14 dias. Por que 14 dias? 2 semanas, porque nós vamos percorrer, queridos, Moçambique, Malawi e Zimbábue. Não recomendamos mulher ir, amém? Não é preconceito, porque o meio de transporte e os locais que serão percorridos não são aconselháveis para mulheres, amém? O comboio é um trem muito cheio e lá ele não tem muito respeito de espaço, então você vai estar ali no seu cantinho, sobrevivendo o percurso da viagem. Amém? Não tem perigo de crocodilo, não tem perigo, amém? Não vamos atravessar rio, amém? Tudo tem transporte terrestre, onça não tem lá, só tem aqui, amém? Tem leão, mas fica longe, então pode ficar tranquilo que vai ser uma viagem abençoada. E outra coisa, queridos, tem que ter estômago bom, tá? Tem que ter estômago bom. Quem é seletivo com comida, não vai não, amém? E quem é aquele que não aguenta, às vezes, ficar um tempo grande sem alimentar, também não vai. Mas você está me desanimando demais de ir. Então você tem que... apóstolo, me desculpa. Só o tanto de... né? Sendo realista. Por quê? Lá você vai comer... Lá a alimentação é feita sem tempero, querido. Não tem tempero. Então, às vezes, é uma comida sem tempero. Né? Então, assim... E você vai comer o que está à disposição. Amém? O que está ali à disposição. Então, a gente já avisa antes, porque a situação lá é difícil. Mas quem tem um sonho missionário de conhecer a África e do campo missionário mais desafiador que existe, o apóstolo esteve lá em 2016 e falou assim, olha, de todas as experiências evangelísticas que eu já tive na minha vida, da África foi a maior. Amém? Porque você vê uma realidade que você às vezes, eu via na televisão e não pensava que era assim. É desse jeito ou pior. Mas lá é um campo missionário assim enorme, uma experiência de vida assim inexplicável. Amém? Algo único na vida daquele que experimenta ir à África. Amém? O bispo Daniel está lá aguardando o apóstolo e mais bispos e pastores que puderem ir. Vai ser bênção. Amém, queridos? Até para fazer companhia ao apóstolo e ajudar. Por quê? Virão pastores de toda a África ouvir vocês. Então, o apóstolo, quando foi lá, ele ficava de 8 horas da manhã a 8 horas da noite falando o dia inteiro. Então, vai ser o apóstolo e vai ser você, pastor, que vai estar indo. Então, nós vamos pregar, evangelizar. E os pastores lá são carentes. Eles não têm Bíblia. Então, eles transmitem, eles pregam aquilo que eles aprendem. Então, vocês vão lá ensinar eles e eles vão memorizar tudo que você falar para evangelizar todo o povo africano que está ali. Amém? Então, se você quiser ir, nos procure. Nós vamos comprar as passagens final de fevereiro, início de março. Hoje está em R$3.800. Tem uma passagem, que eu vou conversar depois com o apóstolo, de mais dias lá na África, e do retorno ser um pouquinho mais demorado na escala na África do Sul. Aí a passagem cai para R$2.600.
só que a volta mais demorada e estende o prazo lá na África. Então vai ficar mais dias lá na África. Então dependendo, né, porque às vezes o apóstolo, eu sei que não é bom ficar muito tempo longe do Brasil, então ficaria 18 dias, mais 4 dias. Amém? Seria do dia 4 de maio ao dia 22 de maio. Deixa eu entrar aqui na nossa agência. É isso mesmo, ó, do dia 5 ao dia 19 de maio, apóstolo, do dia 5 ao dia 19, R$ 3.800. E do dia 4 ao dia 22 de maio, 2.600. Amém? Então, se você tiver disponibilidade de ficar 18 dias na África, é uma oportunidade, amém? Quem vai gostar é o bispo Daniel. Amém? Ele que vai amar. Você quer que vocês morem lá, mas né, não tem como. Amém? Queridos, eu quero passar o microfone, depois para o bispo Alisson e depois para a pastora Alcione. Quero te convidar a pastora Alcione primeiro. É a pastora Alcione? Amém, pastor? Ela tem algo para dizer, parece que ela vai revelar o ganhador da guitarra. Amém? Foi feito um trabalho lá para aquisição do terreno, né, do lote, e vai informar quem foi o vencedor da guitarra, quem ganhou a guitarra. Graça e paz, queridos. Essa guitarra aqui não foi para o lote ainda não, bispo. Foi para abençoar o congresso de dança. Quem foi, viu quanto foi maravilhoso, foi impactante. Nós tivemos batismo, nós tivemos almas se rendendo, nós tivemos reconciliações ao Senhor. Pessoas que nem queriam saber mais nada, e com muita oração nós levamos ao congresso e elas voltaram e estão nos abençoando. Amém? E o nosso ganhador é uma pessoa muito abençoada, que nós amamos muito, e essa pessoa foi a primeira a comprar a nossa ação entre amigos. Da outra vez, quando teve do teclado, ele também foi o primeiro, mas ele não ganhou não, mas dessa vez ele foi o primeiro e ele ganhou. Amém? Que é o nosso bispo Luíde. Essa guitarra, irmãos, ela foi doada pelo meu filho, o Nicolas. Ele ganhou uma nova e ele falou: mãe, eu quero doar essa para abençoar o congresso. E graças a Deus, Deus tem honrado a vida dele, que tem um coração aberto para a obra, amém? Bispo Luiz vai aprender a tocar, pastora Isabela vai ensinar ele, e ele vai ficar craque e vai tocar lá para nós, amém? Amém, amados? Interessante que, né, não só o bispo Luiz, né, mas vários bispos, vários pastores, irmãos, têm nos abençoado, né, no congresso. E o ano passado, 2019, o meu filho chegou e falou assim: ô pai, eu quero aquela guitarra. E o tio dele, né, é uns que converteu lá, voltou para os braços do Senhor. Voltou para os braços do Senhor, foi lá no congresso de dança. E tem mais ou menos uns 10 anos que ele saiu, né, das presenças do Senhor. Ele saiu. E ele retornou, né, para os braços do Senhor, que é o esposo da nossa missionária Rosângela, o nosso irmão Anderson. Então ele retornou, foi no congresso. Foi através do congresso de dança, né, Miriam, que o nosso... E esse adesivo foi através dele. Que ele falou: pastor, esse ano de 2020 nós temos que comprar o terreno para a igreja. E ele tem, né, nos ajudado. E ele falou assim: pastor, a semente, se você cortar ela, não tem jeito. Então, se você for plantar, planta a semente inteira. Então, eu quero plantar na obra, porque esse ano, em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir o terreno para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, olha só, antes de encerrar e passar o microfone para o bispo Alisson, pastor Mezinda, eu não toco nenhum instrumento, eu só toco campainha. Tocar campainha eu sei tocar. E galinha também, de vez em quando a gente toca, né?
Instrumento, eu não toco, apóstolo. Eu já tentei, minha mãe tinha um sonho de eu tocar para ela, né? Cantar. Me colocou em um monte de escola de instrumento. Bispo Elcio, eu não aprendi nenhum parabéns para você. Não é dom, amém? Cada um tem o seu dom, né? Queridos, olha só, tive uma ideia aqui agora, e eu creio que todos os pastores e bispos, todos que estão aqui, vão nos ajudar. No próximo mês, na próxima reunião, nós vamos compartilhar com vocês envelopes especiais de oferta de missões, amém? Próxima reunião. E os cofrinhos também da África, já vou estar distribuindo na próxima reunião. Fizemos uma encomenda inicial de 50, mas eu vou duplicar, vou colocar isso uns 100 ou 150 cofrinhos, amém? Para a próxima reunião, visando esse trabalho missionário na África. Porque quando nós estávamos lá em Israel, em Jerusalém, a pastora Ormezinda, né, falou, olha, vamos fazer com que esta viagem para a África seja inesquecível, tanto para o apóstolo, para aqueles que vão acompanhar o apóstolo, e para aqueles que estão lá. Nós vamos comprar muitos cabritos, amém? Nós vamos alimentar muita gente lá. Então nós vamos, queridos, fazer o seguinte, esta guitarra, nós vamos fazer uma nova ação entre amigos com essa guitarra. E toda a oferta vai ser para essa viagem para a África. Amém? Por quê, queridos? Porque o apóstolo falou que quem é da missão evangélica Betel, todos que fazem parte da missão são missionários. Então não existe membro na missão, existe missionário. Então quando às vezes eu te pergunto, eu te cumprimento, a paz missionário. Ah, mas nem missionário eu sou? É sim. Todo aquele que é da missão é? Missionário. Amém. Então essa guitarra vai para missões. Amém? Então nós vamos fazer um esquema aí, pastora Almezinda, sei lá, vamos fazer uns como é que chama? Carnezinho, os pastores vão nos ajudar aí, amém? E esta guitarra vai para uma outra pessoa abençoada que vai estar abençoando missões. Amém? Então eu agradeço muito, em nome de Jesus, que todos tenhamos um ano abençoado, já está sendo, né, com chuva sobre a terra seca. Amém? Passa o microfone ao bispo Alisson. Amém? Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero só fazer menção de duas coisas. Antes de passar a palavra ao bispo, eu vou ser bem sucinto aqui. A Bíblia diz assim que dá honra a quem? Amém. Quando o bispo Sebastião assumiu a obra de Nova Lima, que ele foi levantado pastor da obra de Nova Lima, em 1996, nós saímos da quadrangular. Em 1996, em janeiro, quando foi no mês de julho, nós estávamos na missão evangélica Betel. E toda aquela obra iniciou com o bispo Sebastião, que é o meu pai. E eu disse para o apóstolo isso, e de público aqui eu quero dizer para o meu pai, que eu sou o teu espelho. Viu? E a obra que o Senhor começou, ela não vai parar. Amém? Não vai parar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós abrimos uma obra, o apóstolo Josué até citou um negócio outro dia que eu achei interessante, que ele disse que o filho, o pai que cuida de um filho que não é seu, ele não tem compromisso com ele. E muitas vezes, vejo igual o pastor Daniel assumiu Novo Retiro, logo depois que eu passei por 15 dias ali, eu digo para você o seguinte, que só quem é pai para entender o que é ter um filho. E o bispo Sebastião, ele é um pai, o pai da igreja de Nova Lima. Eu até falei com o apóstolo, eu não quero ser o bispo de Nova Lima, porque eu creio que a honra é do bispo Sebastião. E o apóstolo disse, bispo, mas Deus tem um projeto para a tua vida lá. E eu falei, o apóstolo até me perguntou ontem assim, bispo, você quer assumir a igreja, a superintendência de Nova Lima? Eu falei, apóstolo, eu não tenho o que querer. Eu faço parte do ministério. E o que o ministério fala, eu acato. Porque quando nós somos levantados missionários para a obra do Senhor, Jesus disse certa feita assim, o vento vai, e ninguém sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. Assim são todos aqueles que são chamados por Jesus.
eu sempre tive à disposição do ministério e sempre estarei à disposição do ministério. Apóstolo, muito obrigado pela confiança. Bispo Sebastião, obrigado pela confiança. Eu agradeço aos bispos aqui, pastores, Missão Evangélica Betel, muito obrigado pela confiança. E eu gostaria aqui de fazer menção a 3 pessoas. Pastor Rogério, meu grande amigo, irmão, que na mesa da igreja dele, nós assentamos dentro do gabinete, ele disse para mim, falou, bispão, você vai voltar para onde Deus te tirou. É lá que Deus te quer de novo. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer menção aqui também ao bispo Emídio, está lá atrás, que no momento mais difícil da minha vida, foi um dos bispos que mais me ligou, que mais passou mensagem para mim, que mais conversou comigo, e disse para mim assim, você está comigo, eu estou contigo e eu não abro. Bispo Emídio, que Deus te abençoe, meu querido. Te amo muito em Cristo Jesus. E a terceira pessoa que eu quero fazer menção aqui, do bispo Edson, que um dia me abraçou aqui na frente e falou comigo assim, bispo, Deus coloca na sua mão uma grande obra. E Ele vai cumprir na tua vida financeira será outra. Só para lembrar os irmãos aqui, só para lembrar os irmãos de algo. Uma palavra que o bispo Sebastião pregou na convenção do ano passado. Nunca mais esqueci. O bispo Sebastião disse que Deus estaria levantando pessoas dentro da Missão Evangélica Betel com competência suficiente para assumir regiões. E eu me lembro que Deus usou ele para poder chamar a atenção da membresia e dizer para os membros que era hora de levantarmos, porque grande é a obra que está à nossa frente. E eu tomei posse daquela palavra. Quero dizer para essa igreja, dizer para esse ministério, eu nunca passou na minha cabeça de sair desse ministério. E eu falei para o apóstolo, se eu sair daqui, para onde eu vou? Eu vou fazer o que da minha vida? Vou abrir um ministério para mim? Ou vou debaixo de autoridade de outra pessoa? Se eu tiver que estar debaixo da autoridade de outra pessoa, que eu esteja debaixo da autoridade dos meus líderes. Amém? Eu digo para a igreja, digo para você, pastor, pastora que está à frente da obra, 2020 é o ano da virada. Porque o ano da profecia, eu vinha de Moeda, conversando com a minha esposa, eu disse para ela, falei, quando o apóstolo Josué disse que é o ano da profecia, o Espírito Santo de Deus falou comigo, o pastor Daniel, o Espírito Santo de Deus falou comigo, é o ano que todas as profecias que foram lançadas sobre a minha vida, sobre a tua vida, irão se cumprir. Amém? Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Amém? Apóstolo, nós vamos juntos para a África. Eu, o senhor, o bispo Sebastião. Amém? Bispo Maurício, bispo? O bispo Maurício fez assim, ó. Bispo Maurício também, amém? Nós vamos para a África. Juntos. Eu vou até corrigir, bispo, me permita. O bispo falou assim, se você tem alguma intolerância, algum alimento, não vá. Eu te convido aí. Porque pelo menos você deixa de ser chato. Né? Deixa de ser chato. Aí você vai aprender a dar valor à comida que nós temos aqui, não é verdade? Eu até te convido aí. Viu, bispo? Amém? Até te convido aí. Eu vou fazer o inverso. Eu convido aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a esse ministério, agradecer o apóstolo, o bispo Sebastião, a todos os irmãos, agradecer minha esposa, meus filhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, bispo. Deus abençoe, apóstolo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Antes de chegar ao final, antes de terminar a reunião, né? Deixa eu comentar algo aqui. Bispo Sebastião, nós lutamos no final do ano passado, eu e o bispo Alisson, o bispo também, para não deixar e nunca vamos deixar Nova Lima parar. Jamais. Jamais. Quando Deus levantou Nova Lima, a missão em Nova Lima, Ele levantou com um propósito. E esse propósito não chegou ao fim e só vai chegar no arrebatamento. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Eu quero manifestar aqui, para encerrar, queridos, o respeito que nós temos, para encerrar e tomarmos a ceia, o respeito que nós temos com cada bispo. Cada bispo. Se algum dia eu tiver que cometer alguma injustiça com algum bispo aqui dentro da missão, eu prefiro que o meu corpo saia num caixão. Fui muito injustiçado. Meu pai, minha mãe, portanto, há um respeito muito grande. E nesta tarde eu quero renovar a minha aliança com o bispo Sebastião, vice-presidente do Conselho Internacional, dizer, bispo, que você tem um amigo que te respeita muito, 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 bispo. E sempre vou respeitar. Digo publicamente aqui que eu tenho plena confiança no bispo Sebastião, nosso vice-presidente do Conselho Internacional. Plena confiança. É um homem que nós confiamos, é um homem que eu viro as costas e digo, o bispo Sebastião, ele está em tal lugar se assim. Hoje eu comentava com o bispo Valdeci sobre isso, sobre esta confiança que nós temos. E o que depender de mim, bispo, eu quero muito sucesso para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito sucesso, em nome de Jesus. Amém. E, bispo, para todos os bispos aqui presentes, invista na sua região. Você nunca ficará decepcionado. Nunca, nunca ficará. A Secretaria Executiva Internacional sempre foi orientada a nunca interferir, a não ser administrativamente, nas regiões. Nunca interferir, não é, bispo? Nunca interferir. São todos orientados a isso. Se fosse outra denominação interferiria. Verdade, pastor? Interfere feio. A missão evangélica Betel tem esse respeito. Então, todas as nossas secretárias trabalham e respeitando os pastores que estão na secretaria. O bispo Luiz, eu quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem feito e respeitando todas as regiões. Quando é convocado, ele vai. Se não é, ele liga, passa orientações. E é assim que nós vamos continuar sendo, queridos. Porque é assim que nós crescemos. Portanto, também, queridos, nós exigimos um certo respeito também. Lógico, um certo respeito. Muitas vezes eu vejo quando um pastor, ele repreende alguém, quando age com desrespeito com o bispo, com o apóstolo, e nunca eu respondo no Facebook. Nunca. Quando alguma indireta é jogada para mim, eu nunca respondo. Nunca. Jamais. Porque eu creio que Facebook não é lugar de nós discutirmos. Facebook não é lugar de jogar indireta. Facebook, meu amigo, se você puder usar para evangelizar, use para isto. Use, faça isso. Se você puder usar para edificar outro irmão, use para fazer isso. Nunca jogue indireta. Nunca, nunca, nunca. Se eu percebo que alguma indireta é para mim, eu coloco logo de cara escrito lá. Meu nome é Josué Lopes, sou o apóstolo Josué, meu telefone é 983-22-3337. Estou à disposição. Então, quer dizer, se quiser me ligar, estou à vontade para conversar. Mas não discutimos, porque não precisa de ninguém que está lá fora saber o que nós estamos tratando. Não é necessário. O que tratamos de nós e a missão está indo muito bem. Nós estamos felizes. Amém? E olha, eu gostaria de contar com uma festinha sua, hein? Nós vamos viajar dia 15 para Alagoas e nós não pedimos oferta para isso, mas as coisas deram apertada. E se você puder nos ajudar com meio tanque, um tanque, com de gasolina, se você puder depois colocar uma oferta aqui à frente, ou então pedir o número da conta, depositar uma oferta para nós, que nós vamos gastar uma faixa ao menos de 2.000 a 2.200 para ir até Alagoas. Nós vamos de carro e temos outros lugares para passar. Então, se você puder nos ajudar, nós estamos aceitando e vamos orar por você. Amém? Que Deus abençoe. Fique sobre seus pés enquanto a ceia chega aqui à frente. Eu quero convidar para me ajudar aqui a ministrar a ceia. Eu quero convidar o bispo Sebastião a vir aqui à frente. Que Deus te abençoe, bispo Sebastião, cada vez mais. Chegou a primeira oferta aqui à frente para ajudar na nossa viagem. Eu vou deixar ela separada, essa oferta de missões, vou deixar ela aqui, essa aí para Alagoas. Que Deus te abençoe, bispo, rico e poderosamente, multiplique na tua vida e na vida de todos que vão estar colaborando
para essa nossa viagem missionária até Alagoas, em nome de Jesus Cristo. Irmã, que Deus te abençoe rica e poderosamente, amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua oferta, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa deixando separada aqui para comprar gasolina para nós podermos viajar. Quero convidar o bispo Sebastião a vir aqui à frente, o bispo Maurício, o bispo Elcio a vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Bispo Alisson a nos ajudar aqui também. Por favor, venha até aqui à frente. Quero convidar o nosso bispo mais novo, né, como bispo, a vir colaborar conosco, bispo Aderson. É isso? Aderson, vem aqui à frente. Amém. Acompanhe aqui o corpo de bispos. Missionário, quem está em João Molevade, por favor, chegue lá, não espere ele dizer. Peça o microfone e diga que a partir de agora está proibido chamar ele pelo nome. Pastor Aderson. É Bispo Aderson. Amém? Bispo Aderson, a partir de agora, chega lá e diga para eles, passa essa informação. E quando estivermos lá, nós vamos estar mostrando também para todos eles. Amém. Glória a Deus. Missionário, eu sei que é. É verdade, né? Primeira vez que eu tive lá, sabe quem falou comigo? Ele combatendo algumas situações, aí ele falou comigo assim, apóstolo, eu falava com a minha esposa, que eu nunca vi na Bíblia falar que Davi passava batom para ir para a guerra. Aí eu viajei de lá para cá pensando, falei, o que esse missionário me disse? Aí eu fui ver, ele estava dizendo que Davi era homem mesmo para ir para a guerra, né? Desculpa, mas não é... Eu lembro dessa fala sua, viu, missionário? Estou lembrado dessa coisa. É a primeira vez. Não é fraquejar não, né, missionário? Amém, glória a Deus. Sem nenhum preconceito, né, mas amém, glória a Deus. Nós, neste momento, vamos cear. Amém, nós vamos cear. Eu quero convidar, neste momento, o bispo Sebastião a fazer a leitura da palavra, que está aqui em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, o capítulo 11, ele estará fazendo a leitura e logo após eu estarei orando. Capítulo 11, versículo 23. 23 está aqui, né? O bispo vai fazer a leitura e depois eu estarei orando, consagrando para que possamos tomar todos juntos. Preste atenção, enquanto ele estiver lendo, se você tiver alguma coisa, alguma tristeza com alguém, este é o momento de conserto. De você sair, chegar perto desse irmão e falar, meu irmão, me perdoa, em nome de Jesus. E vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, bispo. Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a nossa primeira ceia de 2020. Deus, eu quero neste momento estar te apresentando o pão, o vinho, e está te pedindo, ó Pai, que o Senhor possa fazer com que estejamos renovando a nossa aliança, não só com o Senhor, mas uns com os outros, Pai, para crescermos juntos nesta mesma fé, nesta mesma convicção do chamado que o Senhor nos deu. Te apresentamos agora, ó Pai, este pão, te apresentamos agora o cálice, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Podeis entregar? Pode entregar? Assentai-vos, por favor, assentai-vos.
Glória a Deus. Pode levantar a música. E aquela música, hein? Nós temos uma outra música. Temos uma música sobre gratidão, né? Graças. É essa? Ah, é essa mesmo. Pode deixar. Amém? Vamos participar. Nós espere para que possamos participar todos juntos. Amém. Na verdade, sinta a presença de Deus. Espere para que possamos participar todos juntos. O Bispo Sebastião leu o texto que fala: portanto, todas as vezes que comeste deste pão e bebeste deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por este motivo, quem comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pode deixar o som alto enquanto entrega? Examine, pois, cada um a si próprio. Desta maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento ou sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quando as demais orientações pessoalmente vos instruireis, assim que puder visitar-vos. Apenas explicando enquanto os bispos apanham a ceia. Havia um costume, pastor Daniel, um costume muito estranho na igreja primitiva. E depois esse costume também chegou às demais igrejas, como a igreja em Corinto. O culto, eles faziam geralmente louvando ao Senhor e participando da ceia. Mas como era a ceia? Levava-se muito vinho, levava muito pão, e todos cantavam, louvavam o Senhor, e ao mesmo tempo tomava vinho, comia pão com abundância, muito. Só tem que chegar uma reclamação, que muitas pessoas compravam pão demais, enquanto outros não tinham para comer, e eles não repartiam, ao ponto de alguns saírem do culto embriagados. Verdade, saíam embriagados. E eles saíam, não vou dizer para você que saía tão triste, não. Saíam alegres, embriagados e cantando, embriagados e lendo a Bíblia. Não fique escandalizado não, pastores. Aqui não tem membro, está entendendo o que eu estou falando? Então saíam embriagados, mas cantando, pregando e tudo. Paulo chama e diz: olha, vamos colocar ordem. A partir de agora, vamos fazer assim. E Paulo então começa a colocar ordem na ceia, da forma que estamos fazendo aqui. De uma forma ordeira, esperando um pelo outro, e apenas participando de uma forma simbólica. Não precisa ser um pão enorme, não precisa ser 1 litro de vinho, não, de suco de uva, não. Pode ser um pouquinho só, apenas um cálice, para que seja tudo com ordem, tudo com decência, né? E interessante que Paulo ainda passa mais informação. Paulo diz assim: olha, para vocês sentirem assim embriagados, não é necessário vocês tomarem vinho, não. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei do Espírito Santo. Interessante, queridos, que quando eles começaram a buscar o Espírito Santo, eles sentiram
Alguém chegou e falou assim: você notou que parece que a gente está meio embriagado? Eu falei: mesmo, rapaz. Mas embriagado de quê? Do Espírito Santo de Deus, né? Então é dessa forma que o Senhor quer fazer conosco nessa tarde. Vamos participar de uma forma até diferente. Você pode participar do pão e também participar do cálice, porque já está abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Participe do pão e participe do cálice em nome de Jesus. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré Feche os olhos, sinta a presença de Deus. lo que has hecho. Sinta-se embriagado pelo Espírito Santo de Deus neste momento. Aleluia, esta é a ceia profética. Esta é a ceia que o Senhor está colocando a unção sobre cada cabeça aqui neste momento. Você vai chegar lá na igreja que você participa amanhã ou hoje, vai chegar como profeta e profetiza lá naquele lugar. As coisas vão mudar na sua vida e no seu ministério. Você que não participou do cálice ainda, participe em nome de Jesus. Fique sobre seus pés. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por este dia maravilhoso, Espírito Santo. Obrigado por essa renovação do teu Santo Espírito. Obrigado por este ano da profecia, que será um ano profético na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo encher do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos e aplaudir o Senhor Jesus Cristo bem forte. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Vamos cantar um hino, vamos cantar um hino. Deixa eu cumprimentar os bispos aqui. E se você quiser comentar um irmão, está ao seu lado, pode comentar. Marlon, levante o som, pode levantar esse som mesmo. Levante o som bem alto então, levante. Thank you from the bottom of my heart. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. And at the cross you gave your life for me as a gift of your great love. It was the gift of everlasting life from above. And I can boldly come before your throne. Through your blood I've been set free. I'm gonna shout it to the heavens. I've Oh, been glória, redeemed. estamos terminando, queridos. Estamos encerrando, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Rogério, estamos encerrando, querido. Vamos dar só a bênção apostólica e encerrar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesús. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Like to sing this little song with me. If you sing it in English or Amém. Spanish, it's just very simple. Mas é os líderes. Quais são os líderes mesmo? Thank you, dear Ô Lord. Bispo Luiz, quais são os líderes? Thank you from the bottom Porque aqui todos of my são. heart. Ah, tá. Queridos,
ela quer conversar com os líderes de ministério de louvor e de dança para o júbilo. Então, quem está aqui, se porventura você é líder do ministério de louvor ou de dança, pode ser aqui mesmo, não, pastora? Pode continuar aqui que ela quer uma conversa com vocês. Amém, queridos? Vamos encerrar nossa reunião? 2020 abençoado? Com muita vitória? Aplauda o Senhor Jesus Cristo, então, bem forte. Aleluia. Preste bem atenção. Primeiro sábado de fevereiro, vamos fazer uma grande festa aqui. Pode trazer membros, pode trazer missionários, pode trazer todos, que vamos fazer uma grande festa. Tem consagrações à vista. Amém? Consagrações. Então traga, nós vamos lotar esse templo para uma grande festa em nome de Jesus Cristo. E o pastor Marlon é procurá-lo com respeito à rádio, a nossa rádio Rio Novo. Amém, queridos? Amém. Dia reunião vai ser dia 1º de fevereiro. E quando for a reunião de março, já estou justificando, eu não vou poder estar aqui. Bispo Sebastião estará pregando na reunião. Bispo Luiz estará fazendo os trabalhos normais. Bispo Sebastião é o pregador. Em março nós estaremos lá em São Pedro do Suaçuí. Eu estarei em São Pedro do Suaçuí em março, participando de um trabalho, parece um casamento vai acontecer lá, alguma coisa assim. E eu acho que em 20 anos, por isso que eu não sou presidente de uma reunião de obreiros, mas Deus sabe por quê. Temos que estar lá. Preste atenção. Você que tem uma oferta para nos ajudar nesta viagem, aqui nós já temos vários aqui, ó. Foi colocado aqui à frente. Para nós irmos para Alagoas. Se você tiver, traga aqui à frente, nós vamos consagrar. A oferta que você colocar aqui vai ser separada para Alagoas. Esta oferta para ajudar combustível, é hotel durante a viagem. Então você pode colocar aqui à frente. Bispo Luiz, unge as mãos de quem já ofertou e de quem vai ofertar, em nome de Jesus Cristo, para que possamos ajudar nessa nossa viagem daqui para lá, em nome de Jesus. Amém. Nesta bênção da prosperidade, bênção de Deus nessa viagem. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa oferta aqui, ela vai ser contada, separada para esta viagem. Amém. Nós vamos chegar lá, para esse grande trabalho, em nome de Jesus. A igreja lá disse que não tinha condição de cobrir a nossa viagem. Falei, não, mas eu creio que os pastores vão estar abençoando e nós vamos lá, em nome de Jesus Cristo, fazer esse trabalho, né? Com nós, com a missão Evangelho Betel é diferente, queridos. É bem diferente as situações. Amém. Curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos esta oferta que foi colocada aqui no ofertório. Oferta separada para a nossa viagem até Alagoas. Deus abençoe essas vidas que estão ofertando. E aqueles ainda, Senhor, que vai estar depositando uma oferta para esta viagem, que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Senhor, já colocamos diante do Senhor a próxima reunião, onde vamos fazer uma grande festa de consagração aqui neste lugar. E pedimos que o Senhor tome em tuas mãos e esteja nos abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, em paz até os nossos lares, guardados, protegidos, debaixo de tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor Jesus. Que Deus abençoe.